Olá, sejam bem-vindos ao 20 Natural, Tramas da Lareira Trincada. Eu sou Fai Mazel e eu vou conduzir vocês por essa nova aventura de RPG da Marageek. Se essa é a primeira vez que vocês estão assistindo nosso RPG, esse é um lugar tão bom quanto qualquer outro para começar. Você não precisa ter visto mais nada para acompanhar a história. Se você já é de casa, tem muita coisa para vocês também. Mas falando em ser de casa ou não, e boas-vindas, estamos aqui hoje com novos jogadores. Então, antes de passar esse novíssimo jogador chamado Lucas Durão, que vocês Desse lado da mesa eu sou novo. vocês nunca viram. Então, antes de passar os nossos recados iniciais, eu vou pedir para os nossos novos jogadores se apresentarem. Quem quer começar? Alex. Eu sou o Alex Reis. Se você acompanha Desaventureiros, talvez você já tenha me visto, se não... Melhore. Mas te convido, você está mais do que convidado a conhecer Desaventureiros. Dá uma olhadinha no canal melhor, você vai gostar. Tá aqui no canal também. Tá legal, divulga. E acho que é isso pra começar. E vamos nos conhecer melhor aqui nessa tabela mesmo. Onde as pessoas podem te seguir, Alex? Onde vocês podem me seguir? Vocês podem no Instagram escrever o Alex Reis, não sei se vai estar escrito Vai. em algum lugar, mas o Alex Reis no Instagram é o melhor lugar e é isso aí. Vamos nessa. Gabiru? Isso aí, saudações, madames e madamos. Talvez vocês já tenham ouvido essa frase antes. Se vocês conhecem o QuestCast, eu sou o Gabiru. Vim do QuestCast, conheci essas pessoas maravilhosas por lá. E eu estou muito feliz de estar aqui sendo convidado hoje, não é verdade? Atualmente vocês podem me encontrar principalmente no Twitter, como o @oningabiru. Me encontrem lá, eu falo sempre, estou falando de joguinhos, de Magic, de Warhammer, de tretas, por que não, né? O Twitter é feito disso. Então eu encontro vocês lá. Eu estou muito animado para ver o que vai acontecer daqui pra frente. Bruna, vou para o Lucas. Ô, Lucas, eu ia deixar você por último, já que as pessoas te conhecem. Vamos primeiro ser gentil com os convidados. Meu nome é Bruna Martins. Se você já viu Desaventureiros, não importa, porque eu não estou. É isso. É isso aí, Eu sou atriz, sou improvisadora. Se vocês querem saber mais sobre o meu trabalho, tô no Instagram, @BrunaMartinsArt, ART, de artista. É porque eu sou artista, não, porque Bruna Martins tem muitas. Então, é muito difícil de achar um diferente. Então, é isso. Muito bem, sejam muito bem-vindos. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Estamos animados. Lucas, se apresenta, vai. Sei lá. Oi, sou o Lucas. Sejam bem-vindos ao 20 Natural. Bom, eu sou aqui uma das pessoas da Marageek. Se você não tá chegando aqui e não conhece a Marageek, seja muito bem-vindo. Eu sou, enfim, um dos criadores da Marageek, de Desaventureiros, do 20 Natural. Hoje estou cedendo aqui o nosso espaço para o nosso querido Fai Mazel. Eu estava aqui quando o Xalar era tudo mato. Eu estarei quando o mundo for transformado numa lâmina bidimensional inteira no final de tudo. Então, eu estou muito feliz de estar aqui e poder jogar um pouquinho sem saber o que vai acontecer. E com essas pessoas maravilhosas. Que eu nem conheço, já considero. Eu chamei qualquer um que tava na rua, né? Não conhecia, não sabia quem era, passei e chamei, é isso. Você tem Desaventureiros. Você não. Você não também. É isso. Tem um padrão. Equilíbrio, né? Exato. As all things should be. Eu sou o Fai, eu vou mestrar pra vocês essa aventura. Eu também sou um dos criadores da Marageek, sou escritor, ator, diretor. E hoje sou mestre e torçam por mim. É isso. Pra quem conhece, enfim, temos aqui por trás das câmeras também. Vamos agradecer novamente o Alex por voltar. O nosso maravilhoso Deus do som está aqui com a gente novamente. Obrigada, Alex. Valeu, Alex. E hoje a gente também tem o Wilson Velasco, nosso diretor de fotografia aqui, dando uma mão. Seja bem-vindo, Will. Pra vocês mandarem amor pra eles também no chat. Se você tá aqui porque você queria ver Ecos da Neblina, não vai ter.
Mas fica. Mas fica. Calma. Ecos da Neblina vai voltar, tá? No futuro a gente tá passando por a gente tá tentando um novo formato em que a gente vai fazer aventuras mais curtas pra ter mais portas de entrada pra Shalaria, o universo da casa. E a gente vai revezar o elenco. Então, esta é a nossa primeira tentativa. Então, esta é pra ser uma aventura curta de mais ou menos, estamos supondo aí 12 episódios. E a próxima aventura deve ser com Ecos da Neblina, depois das últimas desventuras envolvendo Folhas ao Vento. Então também não se desespere, mas fica! Vai ser legal. A gente vai pela primeira vez tentar jogar em 20 natural com Pathfinder 2. Tá? Peço muita paciência de vocês. A Bruna, muito expert em product placement. A paciência que a gente também está tentando ter, porque é isso, a gente geralmente joga um homebrew de Pathfinder 1 com muita coisa de D&D e muita regra da casa. A gente vai, como sempre, jogar do nosso jeitinho, até porque é no nosso próprio universo, com adaptações. Então, assim, se você tá aqui porque você gosta muito de regra, eu sinto muito, esse não é o lugar pra você, você vai sofrer. Não, pode ser o lugar mas pra você fica, também. fica. Você vai se Você vai ficar um pouco desconfortável, Talvez, mas vai ser bom. Desconforto é bom. Desconforto é bom. A gente... Exato. É isso. A gente tá aqui pra contar uma história junto e o Pathfinder 2 vai nos ajudar um pouco. A gente talvez se perca algumas vezes, porque nenhum de nós aqui é hiper fluente em Pathfinder 2 e é bem mais Crocante. denso. Denso e crocante do que nós imaginávamos. Tá tudo bem. Que mais? A aventura vai ser semanal. Os episódios vão sair todas as quartas-feiras aqui na Twitch. Sextas-feiras o VOD sai no YouTube. Se você é apoiador da Maré Geek, você tem acesso ao VOD antes. Então vamos entrar nesse maravilhoso assunto. Se você quer ajudar a Maré Geek a continuar contando histórias, existem várias formas de você fazer isso. Uma delas é dando sub aqui na Twitch, aí você tem acesso também imediato ao vídeo. Outra forma, é claro, deixando sempre aí o seu like, o seu compartilhamento, o seu comentário. Isso faz muita diferença pra gente. A gente, criadores de conteúdo, estão sempre tentando driblar o algoritmo que nos odeia. Então, engajamento ajuda. Além disso, a gente tem mais duas formas que o Lucas vai falar pra vocês. Fiquei confuso no duas, mas vamos lá. O Catarse e o Pix. Eu achei que talvez fosse. Se você quiser ajudar de maneira constante, recorrente a Maré Geek a continuar contando histórias, considera apoiar a gente no nosso Catarse. catarse.me/Maré Geek. O link tá aqui embaixo, tá aqui na descrição também. O nosso financiamento recorrente é onde você ajuda o canal a se manter, a pagar as contas, a gente poder tentar alimentar todo mundo quando tem programa, a gente continuar inventando coisas, todas as coisas que são necessárias para que a gente possa um dia sonhar em fazer isso de maneira profissional. A gente está tentando. Tem muita coisa legal no nosso Catarse. A gente tem recompensas que vão desde lives exclusivas para os nossos apoiadores, todo o material de RPG, de tudo que a gente produz. Então, todas as notas do Fai, todas as caralhadas de personagem que ele tem, todas as coisas estão lá para os nossos apoiadores. As nossas garrafas de poção, que são nossas notícias bissemanais para todo mundo. A gente tem também vídeo de agradecimento, nome nos créditos e, enfim, área exclusiva no Discord com conteúdo adiantado, com conteúdo bônus, acesso adiantado aos episódios em VOD. Então, assim, tem muita coisa. Considera ajudar a gente, dá uma olhadinha lá. Faz muita diferença no nosso trabalho e a gente oferece várias coisas legais em troca para vocês. Agora, se você quiser ajudar a Maré Geek de uma maneira um pouco mais descompromissada, putz, não tô pronto, primeiro dia, não sei se estou pronto pra entrar numa relação longa e tal, tudo bem. Aqui embaixo, de vez em quando, aparece o nosso QR Code do Pix. Também tem aqui na descrição. Se você tá assistindo na Twitch, tem no chat aqui do lado. Você pode mandar um Pix pra gente. Quando você manda um Pix pra gente, a sua mensagem aparece aqui na tela. Aparece escrito, sei lá, Joãozinho mandou. Vocês são foda, nossa, da hora. Ou então, tipo, vocês são um bando de idiota. Ou essa regra tá tudo errada. Não tem problema. Manda um Pix pra gente, entra lá. A partir de R$2 já pode mandar sua mensagem. Então, assim, se você quiser ajudar a gente, o Pix também é uma ótima opção. Tem mais coisas? Tem mais uma coisa, diretoria do Dragão Bronzeado. Você tem aí ou não? A gente esqueceu de preparar.
É que você anotou, você me deu um papelzinho eu escrito. anotei, mas as coisas que a gente tinha pra fazer, essa foi A diretoria do Dragão Bronzeado são as nossas pessoas, eu não vou dizer favoritas, mas algumas delas. São nossos apoiadores mais generosos e eles serão mencionados a partir do próximo episódio. Mas nesse momento eles vão estar aparecendo aqui, o nome dos nossos apoiadores. Sim, é pra tá. Senão alguém Vou sim, esqueceu. vou sim. Não, vai dar muito Eu faço, certo. vai aparecer. Fiquem tranquilos. Além disso, eu gostaria de convidar vocês a entrarem no nosso Discord para conversar com todas as pessoas que acompanham o Maréverso. Você pode encontrar muitas pessoas viciadas em Xalária no nosso Discord. Então, se você gostar da história, quiser conversar com alguém, quiser teorizar com alguém, quiser mais informações, quiser saber onde você pode ver outras coisas que se encaixem com tudo isso, o Discord é o lugar perfeito para vocês. O pessoal vai colocar o link também no chat, tenho certeza que alguém vai fazer isso. E tem mais uma coisa, se você gosta do nosso universo, se você tá curioso, se você quer entender mais coisas, tanto de Desaventureiros quanto de 20 Natural, nós temos uma wiki. Então você pode entrar na wiki, o link também vai estar no chat. A nossa wiki, ela é feita pela nossa comunidade e eles, enfim, estão catalogando todas as coisas, todos os episódios, criando um monte de coisa. É muito legal, tem muita informação lá. E eles também estão sempre precisando de mais gente pra ajudar a catalogar, porque é muito personagem, pra ajudar a redigir arquivos, pra fazer fanarts, pra todas as coisas, pra deixar cada vez mais recheada e mais bonita pra quem quiser chegar e descobrir coisas. Então, se você tiver interesse, entra lá nos Discípulos do Oriel, lá dentro do nosso Discord, e o pessoal vai ajudar a guiar vocês pra onde vocês, as habilidades de vocês levarem vocês pra ajudarem a gente. Pessoal da Wiki, essa é pra vocês, tá? É isso. Pensei em vocês muitas vezes, usei a tabela de vocês, eu amo vocês. Última coisa, queria aproveitar, já que é o primeiro episódio, pra agradecer Carimbo Tinteiro, o artista maravilhoso por trás das artes de personagem que vocês vão ver aqui. A gente vai colocar também o link, o acesso pra página dele na descrição do vídeo. Mas as artes estão ficando a coisa mais linda do mundo. Agora que neste momento a gente tem a versão 95%. Então a gente já sabe que tá maravilhoso, mas vocês provavelmente já vão ter visto, né? Porque esse vídeo vai ser lançado no futuro. Nesse momento ainda não. Então... Não, a gente... Agora, aqui nós ainda não mostramos. A gente deve ter... Você acha que a gente ainda não mostrou? Não sei quando a gente vai mostrar. No programa. Não importa, mas todo mundo aqui já viu e é lindíssimo. Então, assim... Legal. Está Tá maravilhoso. incrível, cara. Muito obrigado. Sigam Carimbo, apoiem Carimbo, encomendem artes com Carimbo, por favor. É isso. E, nessa nota, acho que a gente pode ir pro nosso episódio de 20 Natural. Tramas da Lareira Trincada. Estamos prontos? Sim. Solta a vinhetinha. Ah, eu tenho que soltar a vinhetinha. Eu nunca faço isso, desculpa. Solta a vinhetinha, Alex. Sortuda pé de lebre. Você sonha com um trenó. Você sonha que tá dormindo em um trenó. Você sente a neve deslizando sobre você, mas você tá quentinha, envolta em uma série de peles de raposa. E dentro do sonho você sonha. Ou melhor, você tem um pesadelo. Você sonha que seu trenó para exatamente onde o mundo acaba e o horror começa. Você precisa levantar do trenó e lutar. Você sabe lutar, você não gosta. Mas nunca foi sorte, sempre foi magia. Você é poderosa, sortuda. Mas as crianças raposas lutando ao seu lado não são. Elas correm para ajudar os outros clãs e são esmagadas uma por uma. O horror é vasto demais, você não alcança elas a tempo. Você não salva nenhuma. A sua magia estala ao seu redor, furiosa, frustrada. Esse não pode ser o fim, esse não pode ser o fim. É assim que acaba. Você invoca o próprio grande urso para tirar satisfação. No seu pesadelo, você discute com o Trijar no meio do campo de batalha e o horror vai se encolhendo com medo de vocês. Então o grande urso diz: pois bem, sortuda, não acabou. E você acorda dentro do sonho. Você continua no trenó. E quem puxa o trenó, você percebe, é uma alpaca gigante. Não acabou.
Você tá voltando pra casa, onde quer que isso seja. Cadu Beluga. Você sonha com o sol rodando, rodando, rodando no horizonte, como se estivesse sendo tragado por um redemoinho lá embaixo. Quando ele cruzar essa linha, não vai voltar por meses. E a boca do inferno vai se escancarar. Você sonha com a véspera da batalha, com o imenso acampamento nas terras das Focas do Lago Negro, o pequeno destacamento dos grandes clãs do Polo lado a lado com os imensos exércitos das 3 grandes nações, em uma estranha trégua, todos olhando para o horizonte juntos, preocupados. Você sonha com os lobos de Tenebra dando ordens, organizando uma estratégia conjunta e com os pinguins das gargantas confabulando, decididos a escapar no instante em que a missão fosse cumprida. Vocês, pinguins, são escorregadios. Mas na batalha você não escorregou. Você não viu nada. Não obedeceu ninguém. Quando a boca do inferno sorriu pra você, você sorriu de volta. Finalmente um desafio à altura. Você se tornou um só com a neve. Um só com o grande urso. E não recuou. Dentro de você, o sol ainda está girando. Lince rápido como um raio. Você sonha com a missão. Não é a primeira vez que você sonha com ela, nem a última. Ela se repete, se repete, se repete dentro de você, buscando um resultado diferente. Você sonha com os leopardos do deserto branco, confiando o mestre Obique ao cuidado das lontras das gigantinas. Você só tinham que protegê-lo no meio do inferno. Ou melhor, da boca do inferno. Até que ele alcançasse seu objetivo. Só isso. Mas não importava o quanto vocês lutassem, os inimigos não tinham fim. Às vezes, as aranhas do gelo surgiam ao seu lado, cavalgando seus flunks, trazendo um breve momento de alívio. Então elas sumiam. No horror outra vez. Você não era rápido o suficiente, mas você era o mais rápido. Você não era forte o suficiente, mas você era o mais forte. Em todos os seus sonhos, seu mestre dá a vida por mestre Obique. E você não pode fazer nada. Em um raro instante de paz, você o observa se afastando com Trijar, o macaco de punhos leves como o ar ao lado do grande urso. Eles olham para trás, sorriem para você. E o sonho recomeça. Quebrar ossinhos. Você sonha que está flutuando em direção à grande noite. É agradável. Até que as estrelas, que não são nada mais do que os olhos de Changier, se arregalam. E você dá uma cambalhota no ar para olhar lá embaixo. Entendeu o que as perturbou. Lá embaixo, você vê uma ferida no gelo. A boca do inferno. E seu enxame de demônios. Ah, é. Você estava lá. Você viu seus irmãos dos Tigres da Campina se jogarem primeiro, sempre corajosos. Uma linha de frente inspiradora que foi rapidamente destroçada. Mas não você. A longa noite que todos temiam sempre foi sua confidente. E no abraço dela, você se tornou um pesadelo vivo, capaz de fazer qualquer príncipe infernal tremer. Você ri, flutuando para mais longe, escutando ao longe o canto das lebres da imensidão que gargalham na cara do perigo até serem destruídas uma por uma. Você respeita isso. Você flutua mais para cima, passa pelas corujas do panorama que esvoaçam sobre o campo de batalha em suas pipas, arremessando bombas. Pau, pau. Bom para elas. Você flutua mais e quando parece que a grande noite finalmente vai te abraçar, um enorme urso branco bem pequenininho te chama lá embaixo e você vira para escutar de novo. Um dragão passa voando sobre você. E flutuando entre noite, urso e dragão, você entende alguma coisa. Alguma coisa perigosa e infinita.
Lince, você sente uma coisa diferente, uma coisa que não é o sonho. Algo apertando seu braço, fazendo o sangue circular. Você abre os olhos. Você pode se descrever pra gente? Eu sou o Lince. O Lince é um Maitran. O Maitran, ele é uma linhagem misturada entre humano, elfo e orc. Então eu tenho uma pele clara, orelhas pontudas, presas sobressalentes e algumas manchas verdes pelo corpo. Um cabelo castanho curto. E um corpo que já foi mais atlético, bastante atlético, e agora ele é só, eu não sei, menos, eu imagino, dependendo do que aconteceu. Lince, no instante em que você abre os olhos, você vê um rosto familiar. Um rosto fechado, geralmente severo, mas que se surpreende com o seu despertar. Você vê um humano de cabelos espetados, pretos, baixinho. Gato bravo das patas negras. No instante em que você abre o olho, é ele que tá apertando o seu braço. Ele solta e sai correndo. Eu olho, gato. É difícil usar sua voz. Eu vou dar um momentinho pra você se recuperar. Sortuda. De repente, parece que não tem mais algo se movendo sobre você. Parece que o trenó chegou em algum lugar. Você abre os olhos. Você pode se descrever pra gente? Meu nome é Sortuda Pé de Lebre. Eu sou uma halfling e eu tenho 120 anos. Eu sou uma senhora baixinha, com o rosto rechonchudinho, cabelos grisalhos compridos. Uso roupas muito largas, com várias cores, mais terrosas. Tenho um olhar cansado, mas um olhar vivo e um olhar acolhedor. Acho que é isso. Este olhar se abre e imediatamente você se vê abraçada por alguém que você sente o desespero nesse abraço. Você ouve uma voz familiar. O que você vai fazer na boca do inferno, minha filha? Que bom que você tá aqui. E começa a balbuciar um monte de nomes familiares. Você percebe que é Grabar, o líder do seu clã. Um gnomo de pele clara e tons muito quentes, avermelhados. Então ele tem esse cabelo cor de fogo, essa roupa quentinha. Uma figura muito acolhedora. Alguém que estava aqui antes de você, embora ele pareça mais jovem. É difícil dizer se o Grabar é uma pessoa muito velha ou muito jovem, mas sempre que você lembra das raposas, ele já estava ali. E ele te abraça e chora no seu ombro. Mas ele também parece feliz. É uma mistura de... Ele parece aliviado que você tá ali. Aí ele... Desculpa. Ele puxa uma coisa que tava no seu ombro. Uma criaturinha feita de galhos, com algumas asinhas feitas de folhas. Uma coisa bem pequenininha, uma plantinha, que ele percebe que quase esmagou. Ele pega... esse amiguinho é seu? Acredito que agora é. Ele olha pra você, olha pro amiguinho e ele parece ver alguma coisa. Ele entrega. Eu vou dar um instante pra vocês. Cadu! Você abre os olhos.
Algo para de rodar. Você pode se descrever pra gente? Eu sou o Cadu Beluga. Sou um gnomo de gelo do clã Os Pinguins da Garganta. Tenho 100 centímetros de altura. Minha pele é azul clara. Tenho um cabelo e um bigodinho roxo. Cabelão dread curtinho, assim, amarrado. Uns olhos meio alaranjados, com parte branca usual é escura, preta. E é isso. Cadu, quando você abre os seus olhos, você percebe 3 gnomos do gelo encarapitados sobre você. 3 faces familiares. 3 dos caçadores mais fortes dos pinguins que estiveram com você na boca do inferno. Sim, e parecem ter sobrevivido. 3 pessoas mais jovens que você, inclusive. Eles estão te olhando assim. E no momento em que você abre os olhos, eles começam a falar todos ao mesmo tempo. E olá, falei? Ah, não é possível. Magia é coisa braba, né? Bom dia, Cadu! Grande herói da boca do inferno, gigante entre os pinguins. Gigante de mau gosto, né? Eu não pedi a sua opinião. E os 3 estão em cima de você. Muita informação. Eu vou dar um momentinho pra você também. Enquanto você tenta voltar aos sons fazerem sentido. Ossinhos. Você não está mais flutuando. Você abre os olhos. Você pode se descrever pra gente? Muito bem, eu sou o Kialber Ossinhos. Eu sou um goblin da neve, de pele azul escura e cabelos ruivos, assim como um largo bigode que vai até a bochecha. Como um barão português. Porto Goblin. Porto Goblin, exatamente. Eu visto vermelho e muitos ossinhos, que são a grande herança da minha família. Perfeito. Ossinhos. Que é o brrr. Você abre os olhos. Você tá numa câmara circular feita de gelo. Você tá numa cama confortável. Você tá cercado de algumas outras camas em que parece ter gente. E parece ter bagunça. Você acorda com um barulho, com essa comoção, com essa... Tem gente chorando, tem gente falando, tem alguém que saiu correndo. Tem algumas pessoas na cama. Que diabos, Deus. Não tem ninguém te esperando, mas talvez seja melhor. Você leva um instante para se localizar. Fora todo mundo. Um meio-elfo entra na sala e vocês reconhecem um clérigo de Trijar. Um dos muitos clérigos de Trijar de Trogonche. Algum de vocês já veio parar na enfermaria aqui? Com certeza. Há muito tempo. Se forem as mesmas pessoas há muito tempo, sim. Você reconhece a enfermaria de Trogonche. Uma das salas feitas de gelo. Você reconhece Darion. O Darion é um meio-elfo de pele marrom, cabelo castanho encaixadinho bem curtinho, as maçãs do rosto saliente, o olho inteiramente cinza, um pouco prateado, assim. O Darion, como todos os clérigos de Trijar, veste uma pele de urso. A dele é inteiramente branca. Ele, você sabe, é o responsável pela enfermaria.
E ele rapidamente expulsa todas as pessoas que não deveriam estar aqui. Elas acatam. O nosso amigo Grabar fala: a gente conversa daqui a pouquinho. E sai. Os pinguins nem só desaparecem. Eles saem pela porta. Caso você esteja na dúvida, mas eles saem rapidamente, como os pinguins da garganta costumam fazer. O gato, você tem noção que foi na mesma direção da qual o Darion veio. Você assume que ele provavelmente chamou o Darion. Vocês despertaram. Quer um pouco de água? Claro. Você percebe que na cabeceira você tem água. Nas cabeceiras de vocês tem água, tem uma jarra de água e tem roupas. Vocês estão todos usando túnicas simples. Existem uma série de roupas mais complexas. Mas eu sinto... Como vocês estão se sentindo? Sim. Como se eu tivesse dormido uma semana. Uma semana? O que aconteceu? É bom ser A jovem. gente ganhou? Vocês dormiram 4 meses. Não, sério. Ele aponta pra parede, pra uma parte um pouco mais transparente da parede. Vocês estão em Trogonche, uma fortaleza de gelo. Muitos pedaços desse gelo são transparentes e através do gelo, por todos os lados, vocês percebem que entra luz. Os anos em Shalaria têm 8 meses. 4 meses é o tempo que leva, mais ou menos, para que se passem 2 estações e o sol volte a se erguer no horizonte depois de uma longa noite, trazendo um longo dia. O que significa que, contra fatos, há poucos argumentos da última vez que vocês estiveram acordados na batalha da Boca do Inferno. O sol havia acabado de se pôr de maneira, no caso, permanente. A luz lá fora. Pelo fato de que existe luz lá fora e tá todo mundo aqui vivo, eu vou assumir que fomos bem-sucedidos em nossa missão, não é mesmo? Sim. A batalha foi vencida. Nós tivemos muitas perdas. A maioria de nós ainda não compreendeu o que aconteceu. Mas vocês vão ter tempo para entender isso e para nos ajudar a entender. Nós estávamos aguardando o despertar de vocês. Os ursos estavam aguardando o despertar de vocês. Os ursos, vocês sabem, são um dos clãs. Os ursos de Trogonche são um clã formado pelos clérigos de Trijar, que cuidam da cidade sagrada de Trogonche, em que vocês claramente estão, pelo que vocês notam por esta elaborada câmara de gelo. Eu tenho certeza que vocês vão receber muitas perguntas e que vocês devem ter muitas perguntas, mas eu gostaria de um instante apenas para examinar vocês. Vocês podem se vestir com... Enfim, a Tita e as crianças fizeram roupas mais ou menos parecidas com o que vocês tinham. Eu imagino que vocês saibam que não sobrou nada. Vocês vieram em trapos pra cá. As roupas e as armas e as armaduras veio tudo. As armas de vocês ficaram lá. Sim. Nem os meus acenos? Talvez alguma coisa tenha vindo com você. Sim. Talvez alguma coisa tenha vindo com você. O que sobrou é em você, é isso. Se era uma coisa... Muita coisa se perdeu. Se alguma arma veio, você sabe, ela não vai estar aqui. As armas vão estar todas na casa de guarda, porque as armas ficam na entrada da cidade. Isso é relevante. Você pode procurar as suas armas lá. Ele olha pra você. Se eu não me engano, quem te trouxe foi a Montanha Avessa. Talvez ela tenha encontrado alguma coisa. Se tiver alguma arma, ela tá na casa de guarda.
As roupas de vocês eram trapos, mas a Tita Pitica deve ter feito um bom trabalho. E ele aponta, e de fato, na cabeceira de cada um de vocês tem roupas que se parecem bastante com as roupas de vocês, mas feitas por alguém que tinha opiniões sobre as roupas de vocês. É isso. Então, ela segue o estilo de vocês, mas tem um pouco mais de fluidez, tem... muitas das roupas de vocês, elas eram um pouquinho mais práticas. Essas são um pouquinho melhores, talvez não necessariamente mais práticas. Mas elas certamente têm um olhar, tem um estilo. E, mais importante, dá pra notar que tem pequenos bordados. Então, tem um pinguinzinho bordado na sua, em evidência. A parte que tem o bordadinho tá pra cima, como se alguém tivesse muito orgulhoso disso e quisesse que fosse fácil de notar. Então tem um pinguinzinho bordado na sua, um tigrinho bordado na sua, uma lontrinha bordada na sua e muitas raposinhas bordadas na sua. A sua é a única que tem muitas. Nenhum desses bichinhos é particularmente... A roupa parece feita com muito cuidado. Os bichinhos não. Eles não parecem ter sido feitos por alguém hábil. Muitas, e os das suas raposinhas, cada uma tem um estilo diferente. Não parece ter sido sequer feito pela mesma pessoa. Fica em algum cantinho da roupa. Quais de vocês usam armadura? Algum de vocês usa armadura? Vocês têm alguma coisa? Você tem alguma coisa, uma armadura leve, eu acho, né? Eu tenho uma armadura leve de clã. Os de vocês que costumam usar armadura também encontram junto com a roupa, tá? Também as peças adequadas. De novo, não são as mesmas peças que vocês usaram na Boca do Inferno, mas são próximas o suficiente e feitas com cuidado. Há um cuidado. Parece que vocês estavam sendo aguardados. Essa é a sensação que vocês têm. Ele vai examinando vocês um por um, vai pegando no pulso, ele pede licença, pega no pulso, encosta aqui, faz alguma coisa que parece mágica, ele é um clérigo afinal. Vai checando vocês um por um. Parece preocupado. Bom, vocês parecem fracos. Mas vocês dormiram 4 meses. Eu tenho várias perguntas. Eu tenho certeza. Antes de mais nada... O que a gente comeu nesses últimos 4 meses? Você não precisa se preocupar com isso. Nós cuidamos de vocês. Vocês escovaram meu dente? Eu queria muito escovar meu dente. Eu tô com um gosto, eu sinto que... Você pode escovar o seu dente, assim. Eu preciso só que vocês me prometam. No momento que vocês saírem dessa enfermaria, ninguém vai deixar vocês em paz. Então eu só preciso que vocês me prometam passar aqui uma vez por dia pra eu examinar vocês, pra gente entender o que aconteceu. A gente acordou, mas só tem nós 4. Só. A gente acordou ao mesmo tempo? Sim. Os sumos sacerdotes tiveram alguns sonhos que diziam que vocês despertariam 2 estações depois da grande batalha. O despertar de vocês foi muito aguardado. Por quem? E como se aproveitando a sua deixa. Pela mesma entrada que veio... Então, assim, a sala, ela, na verdade, ela é meio que semicircular. E ela tem 2 entradas cobertas por muitas peles pesadas. Os amigos de vocês haviam escapado por uma. O Darion tinha vindo por outra. E por essa mesma porta, por essa entrada que o Darion entrou, entra correndo uma gnoma que todos vocês reconhecem como Skirilin. Skirilin, líder dos ursos. É uma gnoma do gelo, de pele branca, cabelo branco, curto, macio. Ela veste um poncho costurado, que é metade de urso pardo e metade de urso polar, com um colar de garras de urso no pescoço. É muito difícil saber se ela é velha ou jovem, talvez as 2 coisas. Ela é a única, por que vocês reconhecem ela? Ela é a única clériga de Trijar da cidade inteira que usa as 2 cores do urso. Todos os sacerdotes, inclusive os sumos sacerdotes, que dentro da hierarquia de Trijar são até
mais poderosos do que ela, todos usam ou a pele marrom ou a pele branca. Ninguém sabe direito o que isso significa, se é que significa alguma coisa. Porque tudo que trijar não é. Então existe algo nessa oposição e nenhum urso explica para ninguém. A Esquirilin, portanto, é, digamos, o alto comando da cidade em que vocês se encontram. Ela entra correndo. Eles acordaram! O Darion dá um... Acabou. Como é que você não me avisou? Eles acabaram de acordar. Muito bem! E ela olha pra vocês. E esse Pathfinder sentir motivação? Não tem, né? Ou tem? Ele... não. Ai, meu Deus, eu não sei. Ele usa aquela famosa percepção. Percepção. Eu vou pedir pra todos vocês fazerem um teste de percepção pra mim. Primeiro teste. Bora. Loucos. 19. 20 não natural. 21. 12. 12. Tem que somar com o quê? Você soma com sua percepção. Ah, nossa. 23. Não, Perfe- 26. Ah, é 7? É. Tá. Ossinhos, você não percebe nada fora do normal. A Esquirilin é assim mesmo. Ela é essa líder ligeiramente histérica. É uma coisa... Ela tem... Enfim... ela sempre parece meio desesperada pra você. Vocês dois, Cadu e Lince, percebem que ela parece aliviada vendo vocês. Você, sortuda, percebe que tem algo errado. Você mal acordou de uma coisa e você já sente que tem caroço nesse angu. Ou o equivalente polar de um angu. Você conhece a Esquirilin, você viu ela muitas e muitas vezes. Ela se parece um pouco nesse sentido com o Grabar, essa figura difícil de dizer a idade. Não só porque os gnomos vivem mais, mas porque esses dois especificamente parecem transcender um pouco essa noção. Eles parecem simultaneamente muito jovens e muito velhos, é estranho. Mas você conhece ela. Isso aí tem algo que te... Tem algo... Você te levanta uma orelha de raposa metafórica. É isso. Bom, que bom que vocês estão aqui. Vocês estavam sendo aguardados. Eu achei que talvez vocês demorassem mais um pouco. Perfeito. Bom, eles estão bem, né? Eles não estão bem. Não, eles estão ótimos. Você dá uma pirueta. Eu dou uma pirueta. Você pode certamente tentar. Faz um teste de faz um teste de acrobacia pra mim. 25. 25. O que você quer fazer? Eu vou dar um mortal pra trás e cair com uma mão só de pula da cabeça. Ai, os grandes heróis da boca do inferno. Eles não estão bem, eles estão se recuperando. Com um pouco de fome. Fome? Sim, perfeito. Eu tenho... Sim, a gente vai encaminhar vocês pras lareiras a qualquer instante. Eu só preciso entender uma coisa. Eles estão fracos. Eles não estão fracos, eles sobreviveram à boca do inferno. Eles nunca foram fracos. Faz aquela coisa pra mim, como é que... Sabe quando você pula debaixo da neve? Deixa eu ver. Tá. Eu tô só... Eu posso tentar. O chão é de neve? Que é tipo é gelo? O chão também? É gelo e os pinguins... Ninguém entende direito como os pinguins funcionam. Eles fazem uma coisa esquisita. Nosso jeitinho. Quanto você tira? Eu tiro... Num teste de... Vamos dizer acrobacia também. de acrobacia? Uhum. 16. 16. Você faz uma acrobacia bonita, mas você não entra no gelo. Você não sai do gelo. É até estranho. Que... Tá. E é uma acrobacia bonita, mas assim, não é uma acrobacia. Não é nada demais. Você faz parece um passo de dança. Ela fica te olhando confusa. Eu acabei de acordar. Calma. Tá. Não tá. Tá. Não, claro. Sim.
Sim, bebe uma água. Ela te pega a água que tá na sua cabeceira e te oferece. Perfeito. Você pode invocar pra gente uma coisa... um lobo atroz. Um lobo atroz na minha enfermaria. Não seria a primeira vez. Não. Não. Você não pode tentar? Cadê os outros? Outros o quê? Os outros que foram com a gente. A gente vai chegar nesse assunto, só um instantezinho, sim. Sim, os outros, alguns estão, outros não estão. Você pode, por favor, caminhar no ar pra mim? Caminhar, eu acho que é uma palavra um pouco forte, não? Sabe quando você não é um clérigo poderoso de Changier? Foi o que me disseram, sim. Sim. É exatamente isso que eu sou. Mas... Eu vou jogar ele pra cima. Faz um teste de acrobacia. Vamos lá. Vamos lá. Acrobacia. 5. Eu tirei 9. Como você se estatela? Assim que eu sou lançado no ar no meio da frase, eu, tipo, não é muito... Aí eu começo a falar, eu falo, talvez seja. E aí eu só caio de volta, de nuca no chão, e eu tô de braços abertos no chão. Ô, amigo, desculpa, Desculpa, eu não sei o que eu tava pensando. E eu jogo pra cima de novo. Tô ficando velho demais pra isso. Ela olha pra vocês um pouco confusa. Tá. Não, tudo bem. Tá. Bom, eles podem sair da enfermaria? Sim, claro. Bom, então Comer. eu tenho um pequeno teste pra vocês na lareira onde tem comida. Sim. Promete. Mais testes. Até isso é confuso. A comida é uma... Esquirilim. Oi. Esquirilim. Sim. Esquirilim. Oi. Eu espero vocês lá fora, coloquem a roupa. E ela sai correndo. E a Com comida? fome. Ela Mais leve da próxima. Ela tá te esperando. Eu Lá fora. Vocês são animados demais. Você parece mais pesado. Eu achei que você... Você também. Bora. Obrigado. Ele deve estar com fome também. Eu posso responder mais alguma pergunta de vocês? Antes de vocês receberem muitas perguntas lá fora. O que aconteceu? Como que a gente tava sendo alimentado? Quem tava escovando meu dente? Por que... Qual aconteceu com as outras pessoas? Cadê Por que as nós outras acordamos todo mundo ao raposas? mesmo tempo? Cadê as outras pinguins. raposas? Cadê... Alguém, vocês têm mais alguma pergunta? Os tigres, eu imagino onde eles estejam. Os pinguins. Os pinguins, como você pode ver, estavam aqui. Só eles. Vamos por... Muito bem. Primeiro, a parte mais difícil. Cerca de metade dos nossos... Cerca de metade da frente polar foi dizimada no ataque. Na batalha da Boca do Inferno. A maioria de nós... Os que voltaram, não voltaram bem. A batalha na Boca do Inferno aconteceu há 4 meses. E ela terminou no dia que o grande dragão cruzou o céu. Todo mundo viu. E dizem que ele auxiliou vocês na batalha. Mas eu não sei de mais informações. O que nós, ursos, sabemos é que vocês estavam na Boca do Inferno já fazia... Vocês haviam saído daqui fazia alguns meses daqui. A cidade estava ocupada pelos exércitos. A gente recebeu muitos exércitos, não por vontade própria, mas nós recebemos. E aí, 2 meses depois que o dragão cruzou o céu, vocês voltaram. Aqueles de vocês que sobraram, voltaram lentamente.
A gente havia imaginado que o exército não iria embora, agora que eles finalmente haviam entendido o que era Trogonche. Havia uma expectativa de que eles iam querer ficar aqui, mas o exército, os 3 exércitos concordaram em partir como se tivessem um respeito renovado por nós. Eles partiram. Aqueles de nós que estavam conscientes e que trouxeram vocês, a maioria rapidamente, os lobos, claro, explicaram a situação para alguns dos ursos. Os lobos eram os que estavam liderando vocês, né? Os lobos de Tenebra eram é o clã da Siena, que é a pessoa que decidiu enviar uma parte dos clãs do Polo para a Boca do Inferno e a outra parte para invadir o norte, no Sambotão de 1997, a última vez em que vocês estiveram nessa cidade. Pelas contas de vocês, se agora é o início da primavera, se passaram 4 meses, então vocês estão em Flora Lua de 1999. Isso é o primeiro mês do ano de 99. Vocês estiveram na Batalha da Boca do Inferno no outono de 98. O Darion fica em silêncio um momento. Você é a única raposa que voltou. O seu clã não está bem. Algumas lontras voltaram. O Gato Bravo ajudou todos vocês, na verdade. Ele foi uma das pessoas que nos ajudou. Os seus cuidados pessoais foram feitos principalmente por outros clérigos e por aprendizes e por mim. O gato, se vocês estão conseguindo se mover com tranquilidade, muito tem a ver com o Gato Bravo e com a Tordo das Incansáveis Asas. Ela também retornou da Boca do Inferno e os 2 ajudaram vocês a permanecerem se exercitando minimamente, apesar de desacordados, usando as técnicas das lontras. Os tigres, pelo que nós entendemos, também foram todos dizimados. Só voltou. Quem trouxe você foi a Montanha Avessa, a única que voltou das aranhas. Como é que eu tiro o som do WhatsApp sem tirar o som da música? Peraí. Na guia com o botão direito. Para o instante, desativar o som do site. Perfeito. Perdão. Quem trouxe você foi Strova Montanha Avessa, uma Deurdos das Aranhas, mas ela disse que não havia outros tigres. Imaginei. Cadu, todos os pinguins voltaram bem. Embora não tenha sido nenhum deles que te trouxe. Na verdade, eles demoraram para descobrir que você estava aqui. Os pinguins são um mistério. Ninguém sabe quantas foram as perdas deles. Mas eles parecem bem. Quem te trouxe foram os lobos de Tenebra. Enfim. A maior parte das pessoas que voltaram, dos grandes clãs, voltaram para suas casas. Os seus colegas ficaram. Os seus, como eu disse, só descobriram que você estava aqui depois. Os seus não acreditam que você está vivo. Nós vamos tentar informar eles de novo. Agora que vocês despertaram, a gente vai informar novamente seus clãs. A gente vai informar a sua mestre, a líder das lontras. Perdão. Eu sinto muito pelo seu mestre. A gente vai informar os líderes de todos os clãs de vocês novamente, que vocês estão despertos. Eu acredito que os pinguins já saibam. Grabara já estava na cidade e ficou sabendo, mas ele é o único das raposas que está na cidade nesse momento. A gente
avisou ele, quem trouxe você foi a Mira das alpacas, antes de ir embora. E a gente achou que seria cruel demais dar esperança pra eles. O que você estava fazendo lá? Eles não sabiam que você estava lá. Eu também não sabia que eu devia estar lá. Certo, Eu não sei como eu fui parar lá. certo. Quando eu vi, eu só deduzi que precisavam de mim, Aham. porque eu estava lá. Então alguém me mandou. Você salvou a Mira da ventania das alpacas. Ela parecia muito grata antes de partir para encontrar as outras alpacas gigantes. Quando nós começamos a ter sinais de que vocês de fato despertariam, como eu disse, os sumos sacerdotes sonharam que vocês iam acordar. Parte das pessoas acreditou e parte não acreditou, mas a gente informou o Grabar que você parecia estar se recuperando bem e ele veio voando sozinho pra cá. Vocês sabem, não é uma travessia fácil, nenhum clã vem rapidamente pra cá ou sozinho, mas o Grabar é um dos nossos druidas mais fortes e eu acredito que ele tenha se transformado em alguma coisa e rapidamente vindo ver como você estava. Como eu disse, eles não estão muito bem. Tudo isso vai ser informado para vocês por pessoas mais interessadas em vocês. Eu estou interessado no bem-estar de vocês, mas quando vocês saírem daqui, vocês vão descobrir que algumas pessoas estão interessadas no que vocês podem fazer agora que vocês estão acordados mais uma vez. Ninguém entendeu direito o que aconteceu, porque a maioria das pessoas que veio aqui com vocês, como a Mira, ou como os lobos, ou como seus amigos, a maioria foi embora. Os seus amigos ficaram, mas nenhum dos dois fala muito. Eles estão bastante na deles. E ninguém quis forçar ninguém a falar alguma coisa, considerando o grande trauma que todos vocês parecem ter passado. Então faz 2 meses que a gente tá, enfim, cuidando de vocês e torcendo pelo melhor. Alguma outra questão? Foi um aprendiz que escovou seus dentes. Mais alguma questão? Só uma. Claro. O meu clã não acredita que eu estou vivo, que faz sentido. Todo o contexto. Isso não é uma pergunta. Calma. A juventude é difícil. Você tem alguma informação sobre o líder do meu clã ou outros movimentos que o clã esteja fazendo? Claro. Perdão, eu acredito não ter sido claro. Eles não acreditam que você está vivo porque o seu... Eu não sei se você chama ele de mestre. O outro clérigo de Changier do seu clã, Valhir? Valhir. Ele... Enfim, a gente se comunica com as pessoas dos grandes clãs através de mensagem. A magia, mensagem. Afinal de contas, nós temos muitos clérigos aqui. Você também é um clérigo. Ele também é um clérigo. Ele disse que se você estivesse vivo, você teria informado. E que ele, se eu não me engano, sentiu você se desconectando da grande noite. Portanto... mas você pode, certamente agora que você acordou, você pode mandar uma mensagem pra ele da mesma maneira. Tal como qualquer um de nós consegue mandar, você pode mandar uma mensagem pra ele. Usando magia. Posso, é claro. Sim. Eu vou tentar. Por favor. Mas o seu clã, os tigres, eu acredito que em breve alguém deve dizer pra vocês tudo que todos os clãs estão fazendo. Mas os tigres continuam nas invasões. Eles conseguiram capturar alguns vilarejos em Aenera. Pela primeira vez, sim. Com a ajuda de todos os clãs, como essa foi a empreitada que aconteceu. Tem alguns vilarejos, eles estão com as mãos cheias. Tanto Tibério, quanto Valhir, quanto todos os sublíderes, pelo que eu sei, estão com as mãos cheias em Aenera, tentando manter as terras que foram conquistadas. É isso. Então, mas, como eu disse, eu vou pessoalmente informar mais uma vez, enviar uma mensagem
Pra todos os líderes, menos o Grabar, que já tá aqui. Para os 3 líderes de vocês, avisando que de fato vocês despertaram. Eu vou tentar convencê-los mais uma vez, mas eu recomendo que você envie uma própria mensagem, porque ouvindo a sua voz, eles não vão achar que é algum tipo de armadilha, ou, enfim, que alguém está tentando enganá-los. Mais alguma questão? Eu acredito que eu tenha, mas eu queria comer primeiro. Eu não tô... Perfeito. Me prometam que vocês vão voltar aqui uma vez por dia. Claro que sim. Por que não? Ele olha pra você e ele não parece surpreso. Você nunca foi muito obediente. Perfeito. Ele se retira. Ele se retira pro outro lado. Então a Skrillin sai pro mesmo lado que os amigos de vocês. Disse que ia estar esperando vocês. O nosso amigo vai pro outro lado. Pra o que você sabe que é pra dentro do templo. Qual que é o caminho pra uma a lareira onde a gente come, né? Você vai ter que Pra passar alguma pela das Skrillin. Você tem 2 opções. É isso, você pode ir por dentro do templo, que provavelmente vai estar cheio de ursos. Provavelmente o nosso amigo deu a entender que estão interessados em vocês. Ou você... E o outro lado, a Skrillin tá esperando vocês no caminho que dá pra fora. Porque esse é o caminho mais prático, porque é o que dá pra fora direto. Vocês querem ir juntos? Eu talvez precise de um instante. Eu vou tentar fazer o que me foi sugerido. Quer que a gente te dê um espaço? Ou Tu quer que a gente espera lá fora? Na frente. Eu vou tentar só mandar uma mensagem curta, como eu já fiz tantas vezes. E eu encontro vocês lá fora em alguns instantes. Tá bom. Vamos lá, pessoal. Vamos comer. Lareira. Vocês se vestem e vão pra... Ou vocês não se vestem. Sai todo mundo de túnicas. Não. Eu achei que já tinha colocado isso. Não, só outra Me vesti pra eu colocar rapidamente. As roupas que fizeram pra vocês. Os que fizeram. Muito bom. Vocês 3 saem, então? Sim. Então a gente vai continuar com você, então, assim. Então vocês 3 vão saindo, passando por um pequeno corredor que tem uma entrada com peles cobrindo. Aí tem um pequeno corredor de gelo e mais uma entrada com peles brancas cobrindo, talvez uma coisa felpudinha assim. Talvez de urso, mas talvez de outra coisa. A gente já volta pra vocês. Assim, como você quer tentar fazer isso? Então, eu até tenho o cantrip de mensagem. Mas eu sei também que eu tenho que ter o contato com a pessoa. A cantrip de mensagem, geralmente, né, o truque, né? Distância. Ele tem uma curtinho, distância, é curto. exato. Então você consegue mandar pra alguém, você conseguiria mandar pra eles que estão lá fora, pra alguém que tá talvez do outro lado de Trogonche. Seria possível porque Trogonche é pequeno. Eu não consigo alcançar. Existe uma magia de nível de círculo maior, se eu não me engano, do terceiro círculo, Quarto. alguma coisa assim, quarto. Que clérigos poderosos conseguem fazer algumas vezes por dia, que consegue alcançar, mandar uma mensagem e receber uma resposta de alguém meio que em qualquer canto do planeta. Então, você tendo esta mensagem, muitas pessoas usaram, os poucos clérigos que desceram ali com vocês usaram essa mensagem pra enviar e dar notícias pra quem tinha ficado em Trogonche, pra quem tinha ficado nos clãs. É possível, e com certeza o seu... Você chama ele de mestre ou seu amigo? O que você Mestre, chama? acho que seria mestre. Certamente o seu mestre, o Valhyr, te mandou algumas mensagens ao longo da sua longa descida até a Boca do Inferno, conferindo como você tava, perguntando como estava sendo a dinâmica dos clãs nesta jornada. Certamente ele notaria se a mensagem dele já não te alcançasse, se você já não mandasse nenhum tipo de notícia. Faz sentido ele estar esperando
o seu retorno. O seu retorno, a sua mensagem dizendo que está bem. É isso. Mas é uma magia de alto nível. Entendi. Eu vou, porque eu imagino que ele tenha, tipo, a memória muscular. Vou tentar mandar mensagem e ver que ela não chega. Tá bom? Certo? Perfeito. Faz um teste pra mim de arcanismo. Arcanismo. Sim. Arcanismo. Eu tirei um 1 natural. Claro. Você não faz a menor ideia do que aconteceu. Simples assim. Você acha que mandou? O tiquezinho apareceu. Ele deve ter recebido. Foi um pouco estranho. É. Mas você dormiu 4 meses, né? Eu devo estar enferrujado. Mas deve ter dado certo. Deve. Ele não te responde, né? Geralmente, quando você manda uma mensagem assim, a pessoa pode te responder na hora. Você não ouve nenhuma resposta, mas você imagina que ele tenha escutado. Pô, tá tudo certo então. Eu vou levantar. Só um instante. Beleza, enquanto você se veste. Bom, Cadu, Lince e Sortuda. Vocês saem em uma pequena elevação. Como vocês todos sabem, vocês estão na enfermaria que fica na parte da cidade que são os templos de Trijar, que são a parte mais cavernosa. Vocês avistam Trogonchi pela primeira vez desde a última vez que vocês estiveram aqui, desde que vocês partiram para a boca do inferno. Trogonchi é uma fortaleza de gelo, uma pequena ilha de acolhimento no meio de um imenso deserto gelado. É uma cidade toda dentro de uma fortaleza, né? Então ela é toda cercada por uma grande muralha. Ela tem uma forma mais ou menos oval, mais ou menos como um feijão, vai? E fica na beira de um grande lago, o Lago Sagrado. Ela é uma cidade impossível. Ela é toda feita de gelo. Ela é considerada a cidade sagrada dos povos do Deserto Branco. Ela é entendida como um presente de Trijar, o grande urso, pro São Botão, o menor dos druidas. E ela sempre esteve aqui, que vocês saibam. Ela é toda feita de gelo em vários estágios diferentes. Então tem partes que parecem muito escorregadias, outras partes que parecem neve mesmo. Tem partes que parecem feitas de tijolinhos brancos de neve. Outras partes que parecem um vidro escorregadio. Às vezes mais transparente, às vezes mais escuro. Vocês saem ao lado do templo, que parece mais cavernas de gelo, assim. Vocês dão de cara com os impossíveis jardins de Trijar. Então, logo embaixo, vocês estão numa elevação. Existe meio que uma rampa que vai descendo, contornando o templo para vocês chegarem no pátio lá embaixo. Mas vocês estão de frente, quase como se estivessem numa varanda, entre aspas, para os jardins de Trijar, com as suas tundras e com os seus arbustos. Algo que não deveria existir nesta região, mas existe. Tem até algumas árvores, algo que é muito raro de você ver no meio do deserto de gelo. Assim que vocês saem, vocês notam no topo desta rampa que contorna o templo algumas crianças com um trenó. Elas estão dando risada e assim que elas olham vocês, elas sobem no trenó e deslizam pra baixo. Elas sabem que elas estão aprontando e que elas não deveriam estar fazendo isso. Então elas caem na risada e se mandam correndo assim que vocês aparecem. A Skirlin não tá aqui. Ela provavelmente tá esperando vocês lá embaixo. A cidade parece muito mais vazia do que da última vez que vocês estiveram aqui. E muito mais vazia do que vocês costumam ver ela. Vocês costumam estar aqui em épocas de festival. A primeira coisa que chama a atenção de vocês é que a belíssima fortaleza de gelo parece silenciosa e vazia. E que talvez seja assim que ela se parece a maior parte do ano.
Tão quieto, né? Alô! 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 Isso bate nas muralhas e ecoa. Não sei se eu gosto disso. Vocês estão se sentindo estranhos com isso? É normal? Sempre foi pouco assim? vazio, né? Quando não tem muita gente, ela geralmente é assim. Acho que boa parte do ano. Meio vazio, meio solitário, né? Você passou os primeiros anos da sua vida aqui. De fato, é como a cidade se parece quando os clãs não estão. Ok. Mas tem muito menos fila na hora do refeitório. O que é interessante? Você tá vindo? Você vê Eu imagino atrás? que eu estou indo, tipo, chegando agora. Você vê eles contemplando a vista. É uma vista alta, não tão alta quanto as muralhas, né? As muralhas estão bem mais altas que vocês, mas vocês estão um pouco mais alto do que o pátio principal. Vocês conseguem ver boa parte da cidade, as torres se erguendo, uma mais perto de vocês, as outras 4 mais distantes. E todo o pátio com... Deu certo? Falou com a sua família? Mandei a mensagem. Devem ter recebido. Logo menos devem falar comigo de volta. Vamos Comer? correr? Comer? Comer ou correr? Comer. Primeiro comer, depois correr. Não me venha com exercícios hoje. Você já fez eu fazer exercícios demais. O quê? Foi só um... O problema não foi a ida, foi a volta. Você tá meio magrinho, amigo. Eu sempre fui assim? Ora. Não sei, eles... Vamos comer, amigo. Acho que você tá precisando... Não vai ser ruim. Como que é seu nome mesmo? Kjallbir. Kjallbir. Pode chamar de assim. Kjallbir. Não, eu gosto de Kjallbir. Kjallbir. Brr. Brr. Menos ela. Parece um pouco... Sabe? Não. Brr. Bro. Bro. Kjallbro. Kjallbir. Bro. Brr. Brr. 1, 2, 3. Brr. Brum 2, 3. Kjallbrum 2, 3. Entendeu? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Não é possível. Brr. Se bem que às vezes eu duvido que ele entendeu. Mas tudo bem. Kjallbr. Kjallbr. Vocês... Bom dia! Vamos comer. Tá dormindo? Não. Vamos lá, tia. Ninguém alimenta as pessoas. Vocês descem a rampa? Aham. Vocês vão contornando o templo. Vocês não conseguem deixar de reparar na luz. Quando vocês dormiram, por assim dizer, ou caíram, ou despencaram, ou... quando vocês fecharam os olhos da última vez, estava tudo escuro e deveria ficar escuro por muito tempo. E depois do que vocês viram na boca do inferno, vocês acreditariam se o sol nunca mais se erguesse. Você vai lembrando, sim, você lembra do seu sonho e com base no que o enfermeiro falou, você lembra das raposas tentando ajudar todo mundo na frente de batalha, correndo de um lado para o outro e pouco a pouco sendo esmagadas por aquilo que estava acontecendo. Você não consegue deixar de ver toda essa luz e achar ela estranha. Essas raposas não vão ver essa luz, mas você continua aqui, 120 anos, passou pela boca do inferno e segue aqui, vendo o sol levantar mais uma vez. Por quê? Por quê? Vocês vão descendo. Vocês avistam a enorme fogueira de Trijar no centro do pátio. A fogueira de Trijar se ergue como uma escultura de gelo que imita fogo.
Ela emite um brilho suave, que vocês sabem que se tivesse escuro, estaria iluminando a cidade inteira, apesar de ser gelo. E conforme vocês vão se aproximando dela, conforme vocês descem a rampa e chegam cada vez mais perto do centro da cidade, vocês sentem o calor que ela emana. A estranha fogueira de Trijar, a estranha natureza de Trijar, que é tudo que não é. Que é o frio terrível e impiedoso do polo, mas também o acolhimento, o calor, a hospitalidade. Vocês avistam a Esquirilin batendo o pé na frente do templo, olhando nervosa para a formação de cavernas, estalactites e estalagmites de gelo que dão pro templo de Trijar. E ela vê vocês e fala... E chama vocês na direção das lareiras. Pra que a pressa, dona Esquirilin? Ela olha pro templo assim e fala... Vem. Você não quer comer antes que te incomodem? Eu quero, mas já me incomodaram. Perfeito. Tô me incomodando ainda. Sim. Tenho certeza que você está incomodado. Ela vai andando correndinho na frente de vocês. E ela leva vocês para as lareiras. As lareiras ficam, então... O templo fica do lado de uma grande torre. Vocês passam pela grande torre da imensidão, que é a torre administrativa de Trogonch. Feita de tijolinhos de neve, assim. Uma das torres mais... elas parecem mais com uma arquitetura tradicional, digamos assim. Algumas das outras torres parecem mais naturais. E ao lado delas, vocês veem os três, digamos, as três construções favoritas de todos, que são as 3 lareiras. A primeira lareira, você sabe, são as cozinhas, a segunda lareira é o grande refeitório, e a terceira lareira é meio que a taverna local, onde as pessoas vão para beber. São 3 prédios, um do lado e do outro. O maior é o central, que é a segunda lareira, que é o refeitório. Eles são feitos também de tijolinhos, então eles têm um certo contraste são tijolinhos de gelo em contraste com a coisa mais cavernosa do templo. Ele parece mais uma casinha, digamos assim. E a Esquirilin vai rápido, chega na porta da primeira lareira, esperando vocês. Quando vocês se aproximam, eu quero que vocês façam um teste de percepção pra mim. 20 natura. Mais natural. Primeiro! Já tivemos um 1 e um 20. Olha só. Que bonito. 22. Somado de 5 dá 25, enfim. Mas deu Eu ainda não rolei mais do que 5. Eu queria dizer, o meu total de percepção foi 9. Legal. Isso aqui é outro dado. Eu peguei esse porque ele tinha ossinhos, mas ele tá me traindo, sabe? Tá. Triste. Bom, vocês dois... Você tá com fome e tá irritado com essa situação que você não tá entendendo muito bem. Você não percebe nada demais. Você tá percebendo o mundo lá fora. Você tá distraído também com esta enorme cidade que você nunca viu tão vazia. Você tá prestando atenção no entorno. Mas vocês dois se aproximando da lareira começam a escutar a fofoca em voz alta. As vozes vazando lá de dentro. Uma voz de uma senhorinha. Pois eu ouvi dizer que ela é uma grande feiticeira. E uma voz mais jovial rebatendo. Mas parece que o pinguim é tão forte que caça sozinho. E uma voz mais severa dizendo... Bom, para grandes heróis eles são bastante discretos, porque tudo que eu sei sobre eles é que o Goblin dos Tigres não gosta do meu chá. E que o Maitre das Lontras dava muito trabalho quando era pequeno. Eles estão fofocando sobre vocês. Vocês são o assunto da cidade, aparentemente. Vocês se aproximam? Vocês entram na... Muito bem. Quando vocês entram na lareira, vocês veem um ambiente agitado, diferente do que tá lá fora. Aparentemente, embora vocês só tenham visto algumas crianças correndo do lado de fora ou deslizando, a vida em Trogonch. Tem uma senhorinha halfling costurando em uma grande mesa, conversando com uma gnoma mais jovem, grávida, que bebe um chá de tundrina.
Lilibara, a cozinheira meio elfa que você conhece, a responsável pelas cozinhas, eu não acho. Deixa eu ver se eu não falei groselha, eu acho que ela é uma meio elfa, peraí. Gente, é muito papel. Por que tem tanto papel, Famazel? É pra rimar, ué. É pra rimar, ué. Vocês avistam Lilibara, a maioria de vocês conhece. Lilibara é uma figura também bastante conhecida na cidade, porque ela é responsável pelas cozinhas e pela comida. Então a maioria das pessoas sabe quem ela é. Comida é um assunto muito sério no polo. É uma meio elfa de meia idade, com cabelo liso, castanho, bem curtinho, muito eficiente. Ela... Meio off, meia idade. Aí eu fiquei... Boa literação. Ela tá ali cuidando dos fogões. Tem uma criança de um lado pro outro. Tem um deur mais ao fundo, cuidando de um caldeirão também. Tem um cheiro forte no ar. Um cheiro pungente de topolho. O que é um topolho? Um topolho é uma mistura de tomate com repolho, que vocês conhecem. Todas as frutas estilárias são os vegetais são misturados de doce. Faz um teste de percepção pra mim. Por favor, faça. Vamos ver se você repara. Só chance. 6. Um cheiro bom de comida. Está com fome, né? Cheiro de comida. É isso, não vou dar mais detalhes. Eu vou trocar o dado. Acordou desorientado. É isso. Assim que vocês entram, a senhorinha Halfling dá um pulo. Eles acordaram! Ai, vejo que a minha roupa... Ela começa a olhar e dar voltas ao redor de vocês e cutucar e puxar as roupas de vocês pra ver se tá servindo direitinho. Ficou muito bom, muito bom. Muito melhor assim, muito melhor. Você gostou das rapazinhas que as crianças fizeram? Você é popular entre elas. Que bom. Ao que a Lilibara, a meio ela fala muito bem, já que vocês... Quem é a Halfling? A Halfling é uma senhorinha, você também conhece, ela é a Tita Pitica que o nosso amigo Darion tinha falado. Ela é a responsável pela... Ela é, digamos que a costureira mor de Trogonchi. É a pessoa que cuida da oficina de costura. É a pessoa que cuida das roupas, das vestes de todo mundo. E ela é boa, há um certo cuidado. Ela fez essa roupa de vocês, e essa roupa de vocês não é exatamente como as roupas de vocês eram, mas demonstra um olhar afiado de alguém que não só é uma excelente costureira, como é uma grande fofoqueira, porque ela sabia como vocês se vestiam. Entende? Vocês se sentem observados. Tipo, alguém sabia que eu gostava dessas cores e deste estilo. É isso. Vocês podem ou não ter conversado com ela ao longo da vida de vocês. Você sabe quem é porque você cresceu aqui. Mas ela parece orgulhosa e vai fuçando, vai encostando em você. Tipo, Isso aqui dá pra dar um pontinho. A gnoma segue ali sentada tomando o chá dela. E a Lilibara fala, excelente! E coloca uma vassoura na mão de cada um de vocês. E aí ela faz assim pra Skrilin, posso... E a Skrilin faz... Você pode ir lá, né, tia? Desculpa, eu dormi 4 anos, 4 meses. 4 meses, que exagero. 4 meses. Que exagero. Mas deve fazer uns 4 anos que eu não como e depois eu... Ela estende um topolho pra você. Parece um repolhinho, mas bem pequenininho, vermelho. Bom, meu querido... Yuiko, né? Bom, meu querido Yuiko, a comida não está farta, mas agora que eu sei que vocês de fato despertaram, eu vou preparar uma refeição o mais digna possível para pessoas que dormiram por 4 meses. Você não precisa se preocupar. Mais alguém quer um topolho? Só tem topolho. Por favor. Ela entrega um topolho para cada um de vocês, um topolho cru.
Vocês foram alimentados de alguma maneira durante esse tempo. Vocês não estão necessariamente mortos de fome, mas ele é jovem. Eu vou pegar... Pode ficar comigo. Tem certeza? Não, você tá precisando, eu não vou. Não, eu tô bem. Tudo bem. Eu tô perdendo peso, tá tudo certo. Então, Não, mas é o objetivo. acho que você tá precisando reconsiderar. Não, tá tudo bem. Você... Pega antes que eu jogue ele na sua cara. Tem certeza? Você... Eu vou guardar metade pra você, vai ficar com fome. Me parece bom. Faça isso. Pensa que o topolho na nossa mão é assim. E na sua mão é assim. A Lilibara tá sorrindo pra você, ossinhos, mas é um sorriso um pouco... Tipo, você gostaria do meu chá? Eu tô sem sede, atualmente. E ela olha pra senhora Halfin, pra Tita Pitica assim, ó. Como quem diz, eu falei. Alguma coisa que eu deveria saber, Zers? Não, claro que não. Claro que não. Tem 3 pessoas ou são 2 pessoas? Tem várias, na Mas verdade. tem Mas uma aqui, gnoma nesse que a momento gente não sabe quem tem é. uma gnoma sentada ali. Não sei se você Não, tá, conhece mas ela. ela surgiu. não tá conversando com a gente. Não, ela tá... Não, você nem ouviu a fofoca, então você nem sabe. Ela só tem uma gnoma grávida sentada tomando chá. A Tita Pitica e a Lilibara tem uma criança e um deur mais profundo da cozinha. A cozinha é relativamente grande, é um ambiente caloroso, tem alguns caldeirões, tem muito topolho sendo fervido, sendo feito, tem topolho sendo cortado, topolho virando sopa, tem topolho. Tem topolho, então, sobre as mesas, alguns topolhos. Tem algumas mesas, então as mesas estão sendo usadas desde pra cortar coisas, quanto pra livres, assim. Então, por exemplo, a gnoma não parece estar trabalhando na cozinha, ela só parece estar ali curtindo o chá dela. A Tita estava costurando ali. Vocês sabem que, embora a comida seja, de modo geral, servida na segunda lareira, que é o refeitório, e aí é lá onde a comida é servida em horários específicos do dia. Mas as pessoas dão uma passadinha nas cozinhas, ou pra ver se tem alguma coisa sobrando em algum horário, ou pra ajudar, ou pra jogar conversa fora e trabalhar numa das mesas que tem ali. É um dos ambientes mais populares de Trogonche. Geralmente, quando tá todo mundo, todos os clãs estão lá ao mesmo tempo, eles meio que expulsam todo mundo e ficam tipo, não, entre aqui. Mas você também, como alguém que cresceu aqui, sabe que na época que não tá todo mundo, é o ambiente que as pessoas mais entram, saem. É isso. Deixa eu ver. Tia, é uma pergunta Pra muito quem você séria tá pra falando? você. Qual A tia? Lilibara. Sim, Rico. Vem cá. Puxa ela de lado. Tem algum daqueles biscoitos? Eu olho pra você, tipo, como quem queria muito ter biscoitos. Nossa. Não, meu anjo. Nenhumzinho. Não, eu vou, como eu disse. E isso parece pegá-la, apesar dela ser uma pessoa severa, afinal de contas ela tem que cuidar da comida num lugar difícil. Ela fala, eu prometo que eu vou fazer o melhor possível. A gente tem algumas coisas. Eu tô preparando... E aí ela abaixa muito a voz, ela olha pra criança. Pau, pata. Eu tô... Não entendi. Pão pata. Pão pata? Pão pata é o pão que tem aqui, que é o pão que é feito pela matilha. Ah, tá. Ah, nossa, ela faz assim... A farinha tá bem no final, mas eu consigo fazer pra vocês. Eu vou servir depois uma refeição pra vocês aqui na primeira lareira, não junto ali, porque na segunda lareira vai ter topolho. Você não precisa se preocupar, ninguém tá passando fome, tem topolho pra todo mundo. Mas a gente tá passando por um momentinho. Mas não tem problema. E vocês sabem que isso é comum. Quando tá todo mundo aqui, vem muita comida. As pessoas... aqui é um lugar que não existe... é tudo feito muito na base da troca. Os recursos locais são todos administrados pelos moradores da cidade, pelos ursos e pela matilha, né? Os ursos, então, Trogonche é dividido nos ursos e na matilha. Os ursos são todos clérigos de Trijar. A matilha são todas as outras pessoas que moram na cidade e fazem parte da cidade, mas que não são clérigos de Trijar. São os dois grandes clãs que cuidam de Trogonche quando todos os outros clãs não estão aqui. E eles dividem as tarefas principais da cidade.
De modo geral, ninguém guarda comida pra si. Você não tem como comprar comida, você não tem como comprar nada em Trogoncho. O que você pode fazer é pedir as coisas que você precisa e se tiver, vão te dar. Se não tiver, não vão dar. Se precisar dividir, vão ver como se divide. Quando os grandes clãs vêm pra cá, eles trazem muita coisa. Então, eles têm todo o direito de aqui estar por algum período de tempo. Se todo mundo ficar aqui o tempo todo, não funciona, porque a cidade não dá conta. Mas em troca eles sempre trazem horrores de coisa. Nesse momento parece haver pouca coisa. Existem algumas coisas. Geralmente nunca falta comida porque tem o lago e porque tem uma pequena horta naquele jardim miraculoso que vocês viram. Geralmente tem mais coisa além de topolho, tá? É estranho só ter topolho, mas pelo menos tem muito topolho. Assim, tá, dá pra ver que tá sobrando por cima das coisas, assim. Enfim. Tá, eu falo pra ela... Mas ela promete que vai fazer uma refeição pra vocês. Tá bom. O que você precisa que a gente faça? Perfeito. Ela olha pra Esquirilin. Oi? Vá. Não. Bom, eu tenho uma pequena tarefa que eu suponho que não vai ser nenhum problema pra os grandes heróis da Boca do Inferno. A gente tem um pequeno probleminha. Aconteceu algo extraordinário na despensa. A gente tá com uma pequena invasão. De novo, nada demais. Pra quem viu demônios não tem medo de rato, eu suponho. Isso nunca acontece, é muito estranho. Rato? Ela olha pra Tita. E a Tita tá assim, ó. Muito estranho. Muito estranho mesmo. Isso não costuma acontecer. Trogonchi é uma cidade mágica, é uma fortaleza de gelo que existe principalmente para proteger os habitantes do frio e dos animais. Não é que tem muito guerra, não é que tem muito... Os clãs todos colaboram. Então isso... Geralmente isso protege vocês de bichos, de criaturas mágicas, de... Uma invasão de rato num negócio que tem gelo e magia. De onde veio esse rato? É um pouco estranho. As pessoas... E você... Existe as pessoas ali se entreolham. É esquisito. É só isso? Como eu disse, é extraordinário. A despensa é muito importante. Você quer que os topolhos sejam todos devorados? Não. A gente trouxe a maioria aqui pra cima. Como vocês podem ver, tem muito topolho. Achei que vocês conseguiam. Enfim, tudo bem. Pode deixar. Se vocês quiserem ficar sentados, eu, vou lá rapidão. São uns ratos. Eu gostaria de saber se eu posso falar com a Esquirilin. Claro, meu anjo, eu gostaria muito de saber como é que vocês lidam com os ratos. Eu vou observar, mas se você quiser falar comigo antes, você pode sim, meu anjo, sim. Eu queria saber se eu consigo falar com o Grabá. Você com certeza consegue em algum momento. Agora ele tá dando uma olhadinha na cidade, a gente tá com uma questãozinha. Mas ele com certeza quer falar com você. Sim. Tá bom. Eu preciso ajudar com os ratos? Por favor. Não, tia, tá tudo bem. Vamos. Esquirilin. Ela é muito capaz, que eu saiba. Vocês podem, por favor... Muito capaz. Não é? Não tenho certeza. São só os ratos. Eu sei, mas... Eles são grandes. Isso, tudo bem, meu Três ponto aqui... marmanjão. Exatamente. Assim, é só os ratos. Eu, Bom, me então, dá 5 minutos que eu resolvo. tá bom. Eu vou dar 5 minutos, você pode vir comigo assistir. E ela... Eu gostaria de ver, como eu posso dizer, eu gostaria de entender quão recuperados vocês estão, se os reflexos de vocês estão tudo bem. Eu quero entender. Eu tô aqui juntando o útil ao agradável e eu pedi pra Lilibara gentilmente. Entende? Não falar mais nada, tia. É isso, eu gostaria que vocês... não é que eu não confie no Darion, mas ele é um pouco... muito cuidadoso, entende? Ele é um pouco hiperprotetor. O Darion que tava cuidando de vocês, sim, na enfermaria. E eu gostaria de conferir, mas se você quiser ficar comigo assistindo enquanto eles e eu confio nos seus reflexos, venham. Tragam as vassouras, eu não posso... Vocês sabem, a gente não pode usar armas aqui, então vocês vão usar as vassouras mesmo. Tá. E eles...
Eles dão... A Lilibara entrega a vassoura pra cada um de vocês. Ela dá uma na sua mão pra você que se arranje com a esquirilin, se você vai ou não vai entrar com a vassoura. E ela abre uma... Como é que se fala a coisa que tem no chão? Alçapão. Um alçapão, que dá pra uma escadinha. Eu pulo lá pra baixo. Que dá na despensa. Perfeito. Vocês entram? Eu vou devagarinho. Tá bom. Sem pressa nenhuma. Tá bom. Então, devagarinho, você fica mais... Eu vou assumir que você tá um pouco mais pra trás. Isso. Tá bom, Quem que beleza. veio com a gente? Além de nós quatro? Assim, todo mundo que tá na cozinha... O alçapão fica mais pro fundo da cozinha, dentro, na verdade, provavelmente depois de uma outra sala. Então, você tem essa cozinha que, apesar de tudo, é feita de gelo, que não derrete. Então, ela está quente ali dentro, mas as paredes são de gelo. Você tem uma portinha que leva pra um negócio que vai pro... Quase todos os armazenamentos são feitos na parte subterrânea da cidade, né? Então, você tem uma noção de que esse é um alçapão que leva pro subterrâneo, também de gelo. Vou dizer que quem foi com vocês foi só a Esquirilin. A Lilibara confiou a Esquirilin pra fazer isso. A Esquirilin ficou ali na porta e ela tá assim, com uma mãozinha no seu ombro, tipo assim, ó. Fica aqui comigo, qualquer coisa você entra. E eu vou pedir... pra vocês fazerem um teste de percepção pra mim. Eu também? Sim, claro. Oh boy. 23. Natural. 16. Aí somado, 6. É isso. Eu acho que o problema era o dado mesmo. 13 mais 3, 16. Olha só. 3 mais 3, pera só um segundo. 16. 16. Peraí, falem de novo pra mim. O seu foi 23. Nós dois acho que foram 16, né? 16. 6. Tá, Tá assim que eu tô falando. Eu Tá não sei aqui, vocês, mas eu não gosto muito Aqui tá dessa quem? coisa desse cara falando. Os heróis da boca do inferno, não sei o que. Isso deixa vocês desconfortáveis também, porque me deixa muito desconfortável. Não, eu gosto do título. O meu maior problema tá sendo que parece que colocaram ratos aqui. Só que não parecem ser daqui. Essa história de ratos. Eu não sei como reagir ainda. É um pouco estranho. Muito estranho. É tipo, sei lá, tava todo mundo lá. Sim, e ainda os meus parceiros me elogiaram, eles nunca gostaram nem de mim direito. Não tô E entendendo. eles tecnicamente também são heróis. Sim, Senão porque só- então essa é uma coisa referência toda- exato. Tá estranho. É Tá isso. estranho. Eu sei que... Eu não sei como é no clã de vocês, pelo menos. Mas no meu clã, as pessoas ganham títulos com grandes feitos. Fizemos um grande feito, ganhamos um título. Mas não fizemos todo mundo. Sim, por isso que somos heróis. Mas, Mas acho que eles estão falando só da gente, sei lá. tô sentindo um foco maior É. no quarteto Não aqui. sei se a gente... Vocês acham que não existem outros heróis? Que nós não fazemos parte de um grupo maior? Que tipo... Eu fiquei nós com a impressão somos um- que eu fiquei com a impressão que eles estão falando da gente. Mas O que não é que isso? você acha, tia? Eu enfio a cabeça pra baixo, assim, eu digo... Eu acho que eu não deveria estar aqui. Toda mais pá. E quando você percebe, você vê ratos. E eles estão correndo na sua direção. Eu... Oh, não. Notaram você. Wilson Velasco. Você não quer botar a GoPro ali, o Alex tá trazendo? Isso. Nossa, ali mexendo, ouviu meu nome, vocês não estão ligados. Onde que você consegue? Aqui, esse problema. De Tipo, mapinha mesmo? é. Algo assim. Peraí que Eu acho que é melhor, talvez, a gente botar. ela Um zenitalzinho dele. top. É quase um mini ela cozinhando. O cenário, Bom, vamos ver como vocês estavam. Aqui de tipo de frente mesmo. Tudo tava aqui meio pra fora, né? Você tava indo sem pressa, né? Sem a menor pressa. Sem a menor pressa. Então você foi na frente? Sim, Você já tá lá embaixo, você diria? sim. Beleza. E você tava entre os dois? Isso. Tá, então mais ou menos aqui. Bom, meus queridos, vocês veem
duas ratazanas enormes, um bagulho estúpido. Eu não tenho rato, né? Então eu louco. Mas isso aí não é escala, né? Isso não é em escala. Mas são duas ratazanas enormes. Eu sei que Mas são, assim, duas ratazanas brancas enormes. Mas enormes pra quem? Enormes. Pra gente? Pra você é muito grande. Assim, pra ele. Você é em escala. Pra você é em escala. É isso. Pra ele é enorme. Pra você é estúpido. Eles são uns bichão, mas é rápido. Dava pra montar nos Gabiru. É isso. Ó, Gabiru. É isso. E tem os menorzinhos. Os menores são grandes. Mas eles pelo menos são menores. Tá? Menores são como as lanchas. E os grandes são Vou dizer uma coisa pra vocês. As vassouras. Vocês não têm armas, porque vocês não têm armas. Vocês têm vassouras. As vassouras dão 1d4 de dano, se vocês acertarem. Mais força ou destreza, dependendo do que vocês usam. Então eu sei que usa destreza. Então vocês jogam D4 mais força ou destreza. O ataque é normal, né? Quando um ataque normal, com arma. Vê quanto que é o ataque de vocês. E é esse ataque que vocês A gente foi vão... proficiente com vassoura. Vocês não são proficientes com vassoura. Geralmente aí soma o quê? Você lembra? Aí não soma nada. Não soma nada. Mas Se você a vai gente não fazer... é proficiente, é só destreza ou força. Não dá Soma só destreza ou força, Sem né? Bom, proficiência. vocês não são... Mas Isso poderia tecnicamente, se ser alguém é considerado proficiente aí. com uma arma simples, talvez... Não seria... Existe arma improvisada em Pathfinder 2? Excelente pergunta. É certamente uma arma improvisada. É um bastão. então, porque se se você for um pensar bastão que for simples. como se fosse um cajado, de certa forma eu diria que se você é capaz de usar um cajado, você é capaz de usar uma vassoura da mesma forma. Aí entra como arma simples. Não é muito... Tá. É razoável. Não é muito refinado, mas dá pra usar. Eu vou dizer que pode funcionar como um cajado, só que se você usar o cajado, se você usa duas mãos, você dá um D8. Não é o caso. A vassoura, se você fizer tudo isso, ela vai só quebrar. Então, é um cajado frágil. Eu vou dizer que, a menos que vocês queiram... Eu vou dizer que eu vou usar a percepção de vocês como iniciativa, porque esse jogo não tem iniciativa, então ela já tá aqui. Se algum de vocês quiser tentar fazer alguma coisa diferente, como usar furtividade ou alguma coisa assim pra mudar a sua ordem de iniciativa, pode. Então, eu sei que você tem essa habilidade. Como, Cássio, Cadu. a gente consegue usar magia? Oi? Ou vamos na mão? Vocês podem usar o que vocês estão... vocês acordaram e vocês têm aí o que vocês têm. Só Entendi. vocês me digam como que vocês vão entendendo as habilidades que vocês têm à disposição de vocês nesse momento. Beleza. Eu imagino que eu seja o primeiro. Então, ok. Você não é o primeiro, porque tem um rato vindo na sua direção com ódio no olhar, os olhos vermelhos. Pare pra conversar com a tia. Na hora que você virou, e aí, Ô, tia, tia? você acha que... Eu vou dizer que esta bela ratazana vai te atacar 9, imagino que não acerte. Eu rodei baixo. 12, imagino que não te acerte. Não. É você. Não, tá, beleza. Então, esta ratazana corre pra você. Tenta te squeak, mas não consegue. Eu tenho uma dúvida. Nesse Oi? momento a gente tá com as nossas armaduras ou não? Vocês estão com as armaduras, sim, porque vocês vestiram elas antes de sair de lá. Tinha armaduras junto com... então tá bom. Essa aqui também vai vir você, porque afinal de contas você veio com muita confiança e muita... e de peito aberto pro... vamos lá. A primeira, 22. Acerta? Imagino que sim. Em mim? Sim. Sim. 22, você leva 4 pontos de dano. Preciso que você faça um teste de fortitude pra mim. Peraí. Fortitude? Uhum. 18. 18, beleza. Você... Tudo bem. Você é meio nojento, mas tá tudo certo. 18 te acerta? Não. Beleza. Então ela tenta te morder de novo, não consegue. Você leva apenas uma mordidinha. Agora sim é a sua vez. Tá. Eu vou... Quem tá perto de mim, o Kialbri tá perto de mim, eu vou colocar a vassoura dele e falar assim, isso aqui vai demorar só um segundo. E eu vou usar uma ação de rodada completa pra usar uma lufada dos ventos selvagens. Não, são só 2 ações. Pra dar um ataque num cone de 9 metros em todo mundo que tá perto, um ataque de vento pra você...
Legal. destruir todas elas. Legal, tá bom. O cone de 9 metros, eu não peguei aquele seu negocinho maravilhoso, mas você acha que isso pega todo mundo? Não. Isso pega todo mundo. Isso pega todo mundo. Tá bom, vamos nessa. Isso. E aí... Eu Você não pode... consigo fazer isso. Você não consegue fazer isso? Claro que não. Tá, entendi. Tá, você tá... O que você tá fazendo com a sua vassoura? Você já largou a vassoura? Eu dei a vassoura pra... Tá. Legal. E nada acontece. Esse é o segundo que você precisava? Eu fico meio tipo... E eu vou... Cala a boca! Eu vou bater na ratazana marrom que tá ali do lado. Tipo, Tá bom, digo que você então gastou... como põe? Você gastou as ações, né? Do acho que sim. do que Então, não eu tenho mais funcionou. uma ação. Tá, sim, tá bom. O que Eu você... vou usar... já que eu tô com raiva, eu vou usar... Não, mas considerando que eu tô meio atordoado, eu só vou dar um chute nela. Vou dar um chute nela. Vai dar uma bicuda nela, tá bom. Quanto que... Um natural. Óbvio. Um natural. Legal. Vou falar, cala a boca! E eu vou dar um chute, vou errar e vou cair no chão. Eu vou dizer... Perfeito. Você ainda não tá em plena posse do seu corpo. 4 meses dormindo. Você cai no chão. O mais forte, o mais rápido. E o mais alto. E o mais alto. E o mais alto. Foda. Você pode fazer mais alguma coisa? Não. Bom, então é a vez do Kjallbr e da Sortuda. Ao mesmo tempo, vocês podem escolher fazer algo juntos ou não fazer nada, ou o que vocês vão fazer. Eu vou pra trás. Beleza. Mas Eu vou levantar, tentar dar um suporte pro meu amigo aqui, que eu Claro. percebo que ele não está muito bem. Eu vou esticar a sua vassoura que você deixou comigo de volta e falar: vamos junto. E eu vou levantar ele. Usar uma ação pra... você gasta uma ação pra levantar seu amigo. Isso. Perfeito. E eu vou soltar, te deixar com a vassoura e falar: eu não acho que isso vai dar certo. E eu vou tentar puxar a influência da mãe pra dar um smite. Que não vai sair. Porque... Sua mãe, Changier, a Grande Noite. Exato, Changier, a grande noite. Que Tá. não se encontra. Vai ter que deixar recado. Entendi, vai Né? ter que deixar recado. Exato. Tá eu vou bom. tentar puxar e... Legal. Como eu pensava. Aí eu vou só... Bom. Tipo... É porque tipo, eu tô começando a perceber um padrão, sabe? Tem jeito de fazer alguma coisa não dá certo. Então eu vou do jeito mais burro possível. Perfeito. Você vai tentar usar a sua vassoura. Exato. Perfeito. Vamos que vamos. Tá bom. De repente, uma gratidão por terem te dado uma vassoura antes de você descer. Gente, que coisa louca. Tá. Proficiência 3, I guess. Porque eu te usava um staff antes, então... Eu acredito que sim. Acredito que sim. Funciona. Vamos dizer que vocês têm... Vamos supor que todos vocês têm uma certa proficiência em vassoura. Vamos ver então. Mais 3 pra você. Eu rolei 2. O que totaliza 5. Com o dado duplo. Então não era o dado. Episódio. Cabras ratazanas. O problema não era o dado. Legal. Não, perfeito. Não, bom, ótimo. Bom, nada acontece, você acerta o chão. A sua vassourada não acerta. E lá em cima você ouve um... da esquirilinha. Desanimado. Isso funciona. Sortuda. É você, na ordem de iniciativa. Diante desta cena, o que você escolhe fazer com as suas 3 ações? Rir. Você pode fazer o que você quiser. Eu começo a ficar desesperada que os meninos estão apanhando. E aí eu saio correndo e me coloco na frente deles, assim. Sortuda, pé de lebre. E vou lançar um feitiço que eu tinha. Tá bom. Beleza, um feitiço que você tinha. Ela vai, corre e usa uma magia. E aí nada acontece. Vocês ouvem um... lá acima. Tá bom. Nisso, os nossos as ratazaninhas menores resolvem agir. Vou dizer que essa usa 2 ações pra correr e tentar te acertar.
Deixa eu dizer que ela usando pra correr, como ela é bem pitica, vou dizer que ela sobe aqui e tenta usa a última ação dela pra te morder, Cadu. Ela... Deixa eu achar. Coisa boa. 12. Acerta? Não, né? Bom, ela só consegue fazer isso porque ela corre. Essa daqui vai correr. Vou dizer que uma vai correr pra morder o nosso amigo. Estão aqui, né? Que esse Precisa aprender os nomes de vocês. O Lindsay e o outro pra morder a sortuda. Então vamos ver. Lindsay, 10 não te acerta. Sortuda, puta que pariu. 24 te acerta, eu suponho, né? Opa. Tá bom. Certa bem acertada. Então, sortuda, você leva Aquelas que vêm na fuça. 2 pontos de dano. Tá. É a mordidinha de um ratinho. Muito bem. Agora é a vez de Cadu Beluga. Ok. Bom, já tem um rato na minha frente, certo? Qual deles você tentou acertar? O marrom. O nosso amigo. Só porque... Tem que ser agora- um dos grandes, né? Porque os pequenos não tinham chegado ainda. Então eu vou dizer que esse aqui tá aqui, que esse aqui tá mais pra cá, que daí o nosso amigo pode tentar acertar ele também. Tudo bem. Bom, também igualmente com a sortuda eu começo a ficar preocupado. Será? Será que a gente é tudo isso? São os 3 amigos. Grandes heróis. Eu acho que foi um boato errado. Alguém falou uns negócios aí. Eu já não sei se eu já sou tudo isso também. A síndrome do impostor vindo com força. Eu sei. Mas vamos lá. Não, legal. Então eu com a minha humilde vassoura, já com esta retazana na minha frente, eu vou dar também só um... Esse escudo tá com... Legal, já foi direto na... Perfeito. Na jaca. Na jaca de qual? Da ratazana grande? A que tá na minha frente. A que tá na sua frente, a pequena. Vamos lá, roda o ataque. Aí, dúvida. Vou jogar o 20, né? O D20 e somo com... Gabiru, você consegue ver ali pra ele onde é que tá o ataque dele, o bônus de ataque? Acho que é embaixo. Essas são sua defesa. Acho que é embaixo já, ali. Aqui. Então você... É força que você usa para Ele usa atacar? destreza. Destreza, olha só. Que aí tá das adagas, eu acho. Ah, tá certo. Então você tem mais 4 pra acertar e mais 4 de dano. Porque você tem a proficiência... Não, perdão. Mais 3 pra acertar, que é a sua proficiência. Mais 4 de dano pra acertar o total. Não é proficiência mais a destreza? Eu acho que é proficiência. Então, mas... vai ser... Porque ele é treinado, né? Isso. Não, mas calma, ele é treinado em... Você é treinado em vassoura. Beleza, então é É mais arma 7. simples, então deve ser Show, mais show. 7. Mais 7 pra acertar, mais 4 pra dar dano. Vai que vai, filho. Você varria isso. muito na sua casa? É isso. Você varria muito na sua casa? Olha, médio. Então, será que você é treinado em vassoura? Vamos ver agora. Pinguim é treinado em vassoura, nem fudendo. Mas ele é treinado em arma simples. Quanto foi? 8 mais 7. 15. 15. 15 é exatamente o que você precisa. Rola o dano. Aí é com Um D4, mais 4. mais... Não, o 4 é fixo. Ah, tá. Isso. Ui! 8. 8 pontos de dano. Você dá uma senhora vassourada. E esta ratazana é esmagada contra a parede, se vai. Olha só. É a pequenininha e você... Opa, não. Não, eu tô normal aqui. Ufa! Tá funcionando. Você tem ainda... Eu acho que você ainda tem 2 ações. Se você Tenho. quiser avançar e atacar a outra, você consegue. O Ok. que você quer fazer? Isso, mas andar já é uma ação, certo? Andar é uma ação. Tá bom, eu acho que eu fiquei... Ok. Esmaguei até. Espirrou um pouco em mim, assim, meio nojento, mas um pouco aliviado. Fiquei, beleza. Vou salvar meus amigos. Perfeito. Mas acho que eles já estão muito em evidência. Eu vou usar isso a meu favor. Então, eu vou andar, eu vou me esconder atrás desse barril ali, ó. Esse aqui? Isso. Barril. Tá. E é isso, né? Eu faço algum teste de furtividade. Pode fazer um teste de furtividade pra ver se as ratazanas não te notam. Tá bom.
21, isso. Você se torna um só com o barril. É isso. Praticamente é já o negócio. É isso. Pronto. Bom, vamos lá. Agora é a vez das ratazanas maiores. Muito bem, então vamos ver o que elas vão fazer. Bom, uma delas... A sortuda tá muito fácil ali, né? Bom, uma delas vai na sortuda. Então vamos ver... Opa! 21 te acerta? Tá, então ela vai te dar 2 pontos de dano. E vai fazer mais um ataque contra você. Coisa boa. 20 te acerta? Sim. Tá, então você leva... Agora 4. Então você leva 6 pontos de dano. Com uma ratazana mastigando você. Ela é grande, pra você ela é muito grande. Tipo, claro, ela é grande, mas ela não é um demônio, né? Sim. Então você já viu coisa muito pior. Você tá assim... É uma inconveniência. Me respeita. A outra ratazana vai... Ela tá perto de vocês dois, né? Então ela vai primeiro tentar morder o... Lince. Ela vai tentar te morder com 19. É a minha classe de armadura. Tá, então 19 te acerta. 3 pontos de dano. E ela vai dar uma mordida em... Não é você. Em você. Uma mordida em ossinhos. Morde um, satisfeita. Vai lá, putz. 21 acerta? Tá. Certo assim. Opa. 3 pontos de dano. 3 pontos de dano. Sua vez de novo. Ok. Eu vou me levantar recuperando a minha dignidade e soltar o cabo de vassoura. Você achou que isso ia ser mais rápido? Achei que isso ia ser mais rápido. Eu vou tentar me colocar em alguma postura rapidamente, percebendo que os meus braços estão doendo. E tentar abaixar pra entrar ou na postura do tigre, na postura do dragão, sentir que não tá saindo com o meu corpo. Então eu vou inclinar meu peso para trás nas pernas pra entrar na postura da garça, que é a única que eu consigo entrar nesse momento. Sentindo isso um pouco mais relaxado, vou gastar uma ação pra fazer isso. Vou virar pra essa ratazana do lado e vou fazer uma rajada de golpes nela. Então, um 24 e um 14. 24 acerta, 14 não. Tá, então eu vou chutar ela 2 vezes. A primeira eu vou É a ratazana grande, né? É a grande. Tá. E quanto você dá de dano? Eu dou 6 pontos de dano. Legal, E aí, depois que cair no chão, eu vou usar minha outra ação pra dar mais um ataque. legal. Não. Não. Bom, você dá um belo dano nesta ratazana, ela parece ressentida. Ela sente, ela dá uma voadinha pra trás. Ela olha pra você por um momento, aquela cabecinha já dá uma inclinadinha, tipo... Não é um topolho. Não é um topolho. E são vocês dois novamente, Ossinhos e Sortuda. Ossinhos. Eu tô vendo tudo isso acontecendo, as pessoas se batendo, mordida de ratazana pra lá e pra cá, e eu tô vendo que talvez bater com a minha vassoura não seja tão bom. A última vez que eu tentei deu bastante errado. Perfeito. Então eu vou tentar relembrar os básicos. Tipo, let's go back to basics. Perfeito. É tipo, ok, fazer um tutorial básico. Eu vou tentar chamar algo divino. E eu vou tentar dar uma lança divina, um Divine Lance. Tá, Um deles. isso você consegue. Isso eu consigo, porque é um cantrip. Vamos ver se acerta alguma coisa. Beleza, faça seu ataque. Cadê? Em qual deles você tá mirando? Eu estou mirando no cinzinha. Esse aqui ou esse aqui? O grande ou o No pequeno? grandão. O grandão, esse aqui. Eu digo, de cá. Ah, tá aqui. Esse aqui. Você Não, tá o mirando. grande nele. sim. Esse aqui você tinha acertado ou não? Não, eu acertei É o o outro. marrom. É Tá isso, bom. isso. Perfeito. Tá bom. Pode fazer o seu ataque. Vamos ver se dá certo. Cadê as minhas coisas de ataque? Ok. 14. Você quase acerta. Droga! Você passa assim raspando. Ela até assusta. Mas eu fico tipo, Mas saiu, porra! Saiu! E aí eu vou... Isso é 2 ações?
Tá. Então eu vou só dar um passinho pra trás. Eu vou subir de volta ali na... Perfeito. Aqui. Tá bom. Daí. Beleza. Sortuda, e você? Eu tenho uma dúvida. Duas Claro. dúvidas, na verdade. Manda. Uma que a gente tava discutindo aqui. Eu estou com o meu escudo? Escudo, se você costumava usar um escudo antes, você tem um escudo. Tá. Por que não? Só pra saber se minha Tá bom. armadura... É, como eles Aí. tinham uma armadurinha ali, eles prepararam, sim. Tá. Não vou dizer que você tem. Minha outra dúvida é sobre o meu familiar. Ele voa, mas ele não me carrega, certo? Não, ele é bem pitiquinho. Tá. Sim. Ele É um negocinho pequenininho. Nesse momento ele é quase um acessório. Mas ele tá bom. tipo no seu ombro. É. Tá. Ele não fala, mas ele faz uns barulhinhos. É tipo um Baby Groot, assim. É isso. Então ele tá tipo segurando no seu cabelo assim, tipo. Ok. Eu queria saber se eu posso atacar, se ele pode atacar. Porque ele tem um... Eu acho. Você pode usar uma ação sua pra que ele possa agir. E aí ele tem 2 ações pra usar. Ele pode se mover e atacar sim. Mas ele só dá um ponto de dano. Ah, então... Vai ser uma florzinha atacando, assim. É. Tá, então eu vou dar uma vassourada. É um bebê familiar. É uma vassourada. Tá bom. Faz o seu ataque. Eu acredito que seja... Dois. A gente tá muito fora de forma, gente. Tá muito... 4 horas em coma talvez tenha deixado a gente meio pra pá. trás, Tá. junto com o meu amigo. Com meu amigo. Aí deu ruim pra nós. Beleza. Agora são os ratos menores. Tá bom. Bom, o rato menor... Este aqui vai claramente atacar o Lince. Ele tá em cima de você, mas ele não acertou. Ele tenta de novo. 18. Não me acerta. 18 não acerta, né? Tá. E aí este outro vai subir atrás de vocês. Será que... não vou dizer que ele vai atacar o nosso amigo Massinhos. Vamos lá. Com... Nossa, 7. Eu Ele tô tá apontando no degrau de baixo, tentando. Eu tô com a vassoura. Sai daí, mano. Ele tenta mais uma vez. 19, acerta? Você não tá certa? Certa. Então, tá. Eu acertei 16. 3 pontos de dano. É uma mordidinha desagradável. Eu vou a 9. Estamos mal. Estamos mal. Tá, legal. É sua vez, Cadu. Cadu Beluga, salva a gente. Desculpa. Tudo bem. Salva a gente, Cadu Beluga. Bom, vamos lá. Bom, depois de ter amassado uma cabeça de um rato, ter me tornado barril, estou eu aqui olhando a desgraça que tá acontecendo. Eu tô vendo aqui que o meu amigo grandinho, ele tá triste, né? Tá numa situação. Assim, é uma grande situação. A não ser que você considere que são 3 ratos, aí nesse caso. É uma situação. A gente já passou por piores, Já mas passou no por piores. caso, como estamos, Isso já tá meio ruim. Tá muito ruim. Não Eu tá estou legal, não. apanhando de 3 ratos nesse momento. É triste. É triste. Vai ficar entre a gente. Por favor. Então eu penso que, na real, eu imaginei que tava aqui um pouco mais pra cá do barril, mas eu sou um barril, né? Enfim, indiferente. Eu sou o mesmo. Eu vou atacar o grandão aqui por trás, assim, ó, pra dar na lombar aqui do rato. Esse aqui? Esse aí. Perfeito. Eu quero, Bundinha dele. ele tá aqui focado, Não é né? bonito. Teoricamente é furtivo, né? É furtivo. É furtivo, sim. Eu tô pensando assim, eu tô com Tá a bom. vassoura, eu vou meter um... Você vai dar um ataque furtivo com uma vassoura, perfeito. Que aí você pode dar um dano extra. O pelinho tá pra mim, eu tô bem na madeira aqui. Tá bom. Perfeito. Pulsando o solar. Faça o seu ataque.
com sorte não vai conseguir nem chegar em ti, entendeu? Destrua esta Você ratazana. é nada flanqueado? Acho que não, mas como ele tá escondido atrás do barril. Tinha feito um baita teste de furtividade. Né? Tá bom demais. É isso. 10. Mais alguma coisa ou não? Somado. Puta merda. É. 10. Ele tomou um susto, ele pula, essa ratazana dá um tipo, meu Deus, junto veio. Ela faz quick, mas ela não é acertada. Droga. É foda. Bravo. Você pode fazer mais alguma coisa? Você pode atacar de novo, não pode? Eu vou tentar de novo. Vai lá. Mas agora já sabe que eu tô aqui, né? Então. Não é furtivo, mas é um ataque. Agora foi. 21. Opa! Acerta. Mesmo se tinha batido? Não, se tinha batido na marrom, né? Bati na marrom. Tá, então rola o dano. Dano de vassoura. 5. 5, legal. Não, mas você acerta com jeitinho. Ela também não gosta, assim. Ela faz um Acerta a primeira, só quando você erra, você faz... squeak dolorido. É isso. Agora é a vez delas, vocês escutam... É isso? É, né? É 2? Você pode fazer. Porque você andou e atacou 2 vezes. Na Andar minha conta. cabeça eu tava tipo. Sou barril. Certamente foi isso que você sentiu. Eu andando. Eu sou barril. De olho fechado. Tá, ok, desculpa. Agora é a vez das ratazanas, mas vocês escutam um burburinho de vozes. Que é tipo... Eu tô confusa. Ai, meu urso. A gente tá lá em cima. Vocês têm a noção de que tem algumas cabecinhas observando vocês lá de cima. Tá. Então este aqui... Esta ratazana grande... Essa ratazana que você atacou vai ressentidamente virar pra te atacar de volta. Nada a ver. E essa aqui que você tinha acertado vai continuar te atacando, já que foi a que você tinha acertado também. Vamos lá. Nada a ver. Todas são brancas, na verdade. A gente tá falando de cinza e marrom, mas elas são todas brancas. A que você acertou vai te atacar com 17, acerta? Não acerta não. Não acerta, não? Sai fora. Tá. Opa. Nossa, perdi meu dado. Se alguém... Chegou aqui. Ok, tá de vai. Não, eu nem. Perdão. Não, mas... não, a segunda não acerta. Ela tenta te morder, mas não... Assim, ela pode tentar mais uma vez tecnicamente, mas não. Calma, amor. Ela tá tipo... Mas ela não te acerta. A outra vai tentar te atacar com 17. Não acerta, né? Ela tenta mais uma vez. Não acerta. E uma última... Não acerta também. Vai ficando cada vez mais difícil, né? Enfim, vamos ver se é... Não, tudo bem. É isso, elas estão frenéticas, perceberam um inimigo à altura delas. E aí, percebendo este desafio apropriado, elas estão dando tudo de si, furiosamente. Gente, também. Todo mundo sofrendo. Sua vez, Lindsay. Bom, eu tô muito frustrado. Vou virar primeiro pra essa que tá do meu lado e eu vou... Não, golpear ela, dar um soco. Legal. 16. Acerta. Ok. Boa. 8 pontos de dano. Aí. Você destrói ela com a sua frustração. Ela sai voando pela dispensa. E aí eu vou virar pra essa outra do lado e vou dar uma rajada de golpes nela. Então, o primeiro é um 17. Acerta. O segundo é um 10. Não acerta. Então o primeiro são 6 pontos de dano. 6 pontos de dano na que já tinha ido. Você Não. destrói ela também. Não, na pequena, né? Na pequena? Que é que tá perto de mim. Sim, bom, não, isso funciona também. Sim, ela. Ela sai voando Ela como. também morreu? Sim, morreu. Saiu tá voando. Ela saiu voando. Você, na sua fúria, você foi fazendo elas. E essa aqui tá no meu alcance? Ou eu tenho que me Você tá com a mexer? vassoura ou você diria Não, que você tem com que a se com a mão? Não, eu diria que ela tá no outro, que ainda por cima ela tá no meio da escada.
Tá, então Sei, eu vou gastar minha outra ação, minha terceira ação. Ela tá mais pra esse quadrado. Vou Que ir não na dá pra direção ver. dessa aqui pra ajudar a flanquear junto com o Cadu. Vou correr pro outro. Tá bom. Boa. Beleza. Tipo, uou, pra chamar do outro lado. Boa. Kialbr e Sortuda. São vocês. Pode ir. Sortuda quer ir antes? Pode ir, que é o Então eu calma. vou tentar repetir meu último feito, mas não com a lança divina. Eu vou continuar relembrando os básicos. Eu estou esticando os músculos aqui. Perfeito. Estamos. Vou tentar pasmar Legal. esta criatura à minha frente. Essa ratazaninha, né? Porque a grande realmente tá lá atrás. Perfeito. O que Ela que... causa dano à mente de uma criatura e possivelmente atordoa caso eu acerte. Então vamos bom. ver se eu acerto. Vamos lá. 13 mais 7, 20. Acerta, opa. E... aí é um D4. Dá dano? Que maravilha. Bom Dá destruir. dano. Não, calma. Você dupla a mente de um alvo e pasma ele com solavanco mental. Solavanco causa dano mental igual ao modificador do meu atributo de conjuração, que é carisma. Eu tenho 4, então é 4 de dano. Tá. E ele tem que fazer um teste de vontade. Se ele falhar, ele fica atordoado. Tá Falhar bom. criticamente. Tá. Se ele falhar criticamente, tá bom. Se ele falar normalmente, eu não tô entendendo. Nada. Poxa. Você dá um dano mental. Isso. Tá. Quanto que foi? Você acertou, 4. né? A gente passou 4? É, Tá. exatamente 4. O que acontece com essa ratazaninha é que ela olha pra você perplexa. E aí ela cai com as patas pra cima, tipo... E você assume que ela se foi. Morreu de susto. Eu tô Você assustou cajado, ela assim. de maneira mortal. Morreu de susto. É isso. Ela ficou... perturbada. Isso foi uma ação, né? Na verdade, são 2 ações. Então, gente... Esse aqui se foi também. Eu posso tentar perceber pra ver o que raio é isso? Porque, tipo... Claro, o que você quer fazer? Não me pareceu ser muito real essa ratazana. Eu vou pegar nela. Tipo, Perfeito. para uma... Sabe? Tipo, ver o que tá acontecendo. Exato. Dá a mãozinha embaixo. Faz um teste de natureza. Natureza. Tá bom. Nature. Tá bom. 11 mais 3... 14. 14. É um rato. Só um rato. É só um rato. Assim, essa é a impressão certamente que você tem. Uma puxadinha na bochecha dela, assim. É um rato morto. Branco. Não costuma ter muitos desses por aqui. Mas não parece absurdo também. Nós somos competentes. Todos nós. Sortuda. Eu, na verdade, quero entender de onde estão vindo as vozes que estão falando, que estão tentando nos... Se você olhar pra trás, você vê. Ah, tá. Eles estão realmente ali. Ali onde antes estava só a Esquirilinha, agora estão a Esquirilinha, a Lilibara, a Tita Pitica e a Gnoma grávida, ainda com seu chá, assistindo. As 4 assim. É isso. Plenas, assistindo. Plenos, de boa. Assim, plenos, mas assim, ó. É isso. Eu posso ir falar com elas? Você vai... Assim, você tá na ordem de iniciativa e você vai sair da ordem de iniciativa. Você pode deixar eles ir lá terminando enquanto você vai falar com elas. Mas a ação conversar não dá tempo. Então isso acaba virando... Entendi. A gente meio que pularia a sua vez e continuaria... Tá, eu acho que é o que faz sentido. Mas se você quiser gritar alguma coisa com elas ou falar alguma coisa com elas... Se for rápido, pode ser dentro do seu... Mas se O que você... tá acontecendo aqui? Isso funciona. Isso pode ser. Isso pode ser. Isso funciona. A Lilibara, que é a chefe da cozinha, fala... Ratos. Vadia. E é isso. Você quer fazer mais alguma coisa? Vou dizer que isso gasta uma ação. Então, se você quer fazer alguma outra coisa, você pode andar, você pode... Não, eu tô muito fraca, eu vou morrer. Tá bom? Então ela fica nessa. Tô com 6 pontos. Tá bom, então foi você. A ratazana pequena não existe mais, então é você, Cadu. Ok, vamos agora pro ato final. Eu espero. Eu e a minha vassoura. Se qualquer coisa, né? Ok. Então vamos lá. Essa daqui eu vou meter ele no olho. Ele. Cegar esse bicho. 22. Acerta.
22, aí o dano. Com um ataque furtivo. Opa. Furtivo? É, porque eu tô flanqueando. A gente tá um pra cada lado. Ah, então o que muda nisso? Aí você Mais adiciona um um D6. Não, né? D6 ou mais. Então, ó, somado com 4, 4, 5, 6, 7, dano 7, aí mais Um D6. D6, o D6, entendi. 8. 8 pontos de dano. Como você quer terminar esse confronto? Não é isso? Somado com mais 4? 11? Porque se tinha 7 mais 4. É? Você dá muito mais dano do que você precisava. Como você quer fazer isso? Como você quer terminar este confronto épico contra ratazanas? É isso, eu tô enfurecido, assim, meio desacreditado. Eu acertei a primeira, eu fiquei beleza. Aí agora nessa, eu, com o cabo da vassoura, eu fui bem no olho e atravessou, assim, uma Que coisa meio... gostoso! E aí ela tava meio... Aí tá ali pendurada, assim, no... Ai, credo. a vassoura. Entendi. Aí eu Um faço espetinho. Petinho de Que X kebab de delícia. Gabiru. Isso. Bom, vocês derrotaram os ratazanas. Oi? Pode. Eu vou tirar isso. Deixa isso aqui porque eu não quero. Mas... Que alegria! O primeiro combate depois da Boca do Inferno. Vocês estão cercados de ratazanas mortas. Cercados também de topolhos. E lá em cima, assim, só em cima das coisas, porque o que estava tudo embaixo foi retirado. Então tem algumas coisas mais altas. E lá em cima, na porta que leva pra despensa, a porta da despensa que leva pra cozinha, vocês veem 4 pessoas observando vocês, tipo, com uma carinha preocupada. A Skrilin na frente, assim, ó. Eu preciso de um chá. Ela vira, as 4 se viram e voltam pra cozinha. O que vocês fazem? Eu vou olhar pro meu amigo Kjalbr. Vou falar. Acho melhor você começar a metade do topolho. Segura só um instantinho. Eu vou pegar o rato. A ratazana mais próxima. Eu vou apontá-la pro topolho. E eu vou balançar assim. O que você tá fazendo? Não tá estranho isso aqui pra você? É uma ratazana. Não é muito estranho isso aqui pra você? Por quê? Porque eu apontei pra ela e ela morreu. E esse não é o tipo de coisa que você fazia? Com mais violência. Bem mais violência do que isso. Desse jeito era só pra deixar ela tonta. Bom, mas é uma ratazana. Talvez ela fique tonta e morra. Desse tamanho? Eu tô Essa é uma balançando das o rato. pequenas. Eu entendo que parece grande pra você, mas ela não é tão grande assim. Parece grande pra você também. Pra mim não é usual esse tipo. Eu acho, né, um pouquinho acima, mas é uma ratazana. É uma ratazana. Tá tudo bem. Já foi. Ainda assim me parece estranho. Eu pego o tubo. Legal. Vocês... Desculpa, pessoal, acho que eu tô meio fora de fora. Todos nós, não? É, sim. A despensa abraça vocês. A dispensa no dispensa. É isso. As vozes de vocês ecoam no gelo. Subi, pessoal. Saí daqui. Sim, é. Se vocês... Quando vocês sobem, vocês notam uma certa mudança no ar. A cozinha parecia ligeiramente mais animada. A criança continua cortando topolhos com alegria. O Deur, loiro que estava no fundo, continua fazendo as coisas dele, cantarolando. Mas as 4 senhoras que observaram... as fofoqueiras pareciam mais animadas antes. A gente não tem sentir motivação nisso daqui, né? O que a gente tem? Percepção. Vou pedir pra... Quem veio na frente? Quem saiu primeiro? Eu Quem saiu saí na frente, mas eu peguei uma ratazana e saí na frente e saí pela porta.
Saí, subi, Você tá indo? saí, fui embora. Você tá indo em direção... Eu peguei uma ratazana e saí irritado. Nem olhei pra ninguém. Tá bom. Bom, os de vocês que... Vocês notam um ar desanimado e há uma certa preocupação, especialmente na Esquirilin, que ela tá ali assim. E aí... um barulho esquisito corta a lareira, como se ele viesse do gelo, como se ele viesse do chão embaixo de vocês, um estalar esquisito, um clac, 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 um barulho que vocês nunca escutaram na cidade, algo um pouco perturbador, como algo raspando, algo um pouco de você, do lado de fora, saindo, você escuta também, dá um arrepio. Vocês que estavam se aproximando, vindo com mais calma ali da parte central da cozinha, veem a Esquirilinha regalar os olhos e falar, não! E ela sai voando, falando, não. Várias vezes ela sai, porta fora. E uma comoção, e o barulho vai sendo acompanhado de uma comoção do lado de fora. O que vocês fazem? Eu, que estou ignorando tudo, fui andando bravo até a direção da muralha mais próxima que tiver. Muito irritado, segurando o corpo de uma das ratazanas maiores. Acho que canalizando todas as coisas que eu estou sentindo em relação a esse momento, mas aos outros momentos, eu vou fazer... E eu vou jogar a ratazana, tentar jogar ela por cima do muro pra fora, em frustração. Tá, é que tem várias coisas sempre na frente da muralha, então... Você meio que a muralha, ela tem sempre coisas, raramente ela tá... visível. Só as estacas, assim, né? Aonde tá mais perto. Tipo, Não, se eu tá, sair e tiver um prédio e a muralha, eu só vou virar assim pra que trás você e jogar, sai, tentar é isso que eu ia jogar dizer. tudo por cima do Assim que prédio. você sai, é isso. Das crianças. Tem o mais perto é isso. É que até você alcançar uma parte de muralha, você tem que andar bastante. Porque você sai, tem a torre do seu lado, tem as outras lareiras. Canalizar a frustração. Você canaliza a frustração virando pra trás e tentando jogar por cima da muralha. Eu diria que então talvez por cima das lareiras, uma ratazana. Pode ser? Faz um teste de... atletismo. Atletismo ou força? É um lançamento Força, de né? disco, É quase. mais força do que atletismo. Um lançamento de Porque eu não disco, tô quase. dando Força. técnica, eu só tô jogando. Não, faz um teste de força. 18. 18. Cara, vai alto. Não vai o suficiente pra atravessar a muralha, mas é muito alta. Mas ela sobe uma quantidade digna, assim. Ela acerta provavelmente alguns dos alojamentos em cima da lareira lá, que são incrustados mesmo na muralha, né? Sim. Inclusive, essa é a parte dos alojamentos que as lontras costumavam ficar. É a parte... Você provavelmente acerta algum lugar em que você já esteve com seus companheiros. É isso. Pô. E vocês? Eu vou correr atrás da Esquilin. Eu também vou correr atrás. Vocês correm atrás. Batendo a vassoura no chão, assim, como se fosse meu cajado. Eu grito. Vocês vão atrás da Esquirilin. A Esquirilin tá indo atrás da comoção. Existe uma... A cidade, apesar de vazia, ela não está de fato vazia. Existem pessoas dentro dos estabelecimentos. E existe uma pequena comoção acontecendo na frente em frente da terceira lareira, entre a terceira lareira e o pequeno aglomerado de oficinas que tem ali no meio do pátio. Antes da próxima torre. A terceira lareira é um prédio parecido com o da primeira e da segunda, um pouco menor. É a taverna, por assim dizer, de Trogonche. Perto da porta, duas pessoas discutem e vocês veem uma cena rara para Trogonche. Tem um tiefling mais novo, com um jeitinho bem jovem, cor de vinho, cabelo presinho assim numa trança, e ele tá com os olhos arregalados imensos. Ele tá tipo, não era isso, eu balbuciando alguma coisa, enquanto um senhorzinho halfling grita com ele. Um senhorzinho com uma cabeleira longa, meio loira, meio grisalha, com umas entradas assim. Este senhorzinho abraça um filhote de cachorro
que parece bem, mas tá assustado no braço dele assim. E ele brande uma faca de cozinha na direção do Tiflin. É uma cena rara porque não é permitido ter armas dentro da cidade. Claro, é uma faca de cozinha, mas é um senhor facão de cozinha. E o Halfling, este senhor Halfling está falando: você tá maluco? E eles parecem estar discutindo com muito ódio no coração. O Halfling muito, muito bravo, falando que o outro tava maluco, que ele não podia fazer isso. O Tiflin jovem, parecendo à beira das lágrimas, falando: não, veja bem. E o barulho vai aumentando. Vocês têm essa sensação, vocês sentem um leve tremor. Algo treme ao redor de vocês. Lince, você tá um pouco afastado, mas isso não tem como isso não chamar a sua atenção. Isso está acontecendo no seu campo de visão. Você sente o tremor também, como se o solo tivesse... Tem algo esquisito. Tem umas crianças que pararam pra ver também e estão chorando. As pessoas saíram das oficinas, estão espiando. As mulheres todas saíram correndo, as que estavam ali. O pessoal todo da cozinha, na verdade, saiu correndo pra olhar. É muito estranho. E aí, enquanto gesticula muito bravo, o senhorzinho, sem querer, acerta no braço do... Não parece que ele tá tentando, de fato, atacar o nosso amigo Tiflin. Não parece que ele tá, de fato, tentando atacar. Parece só que ele tá muito, muito bravo, muito descompensado e xingando e gesticulando. Ele tá: você não pode fazer isso, você tá maluco, pingo! E quando ele faz isso, ele acerta no braço e pega de raspão. E aí um pequeno arco de sangue vermelho cruza o ar e splash! Ele se derrama em poucos pingos vermelhos, mas que chamam muita atenção no gelo branco do pátio. E quando isso acontece, o barulho estala. Como se eles já eram vários estalados, mas ele faz um estalo mais alto. Quase como se fosse um estalo final. Clac! E uma rachadura se abre. Uma rachadura imensa no chão. O chão não chega a abrir, mas ela fica muito visível. Uma rachadura que parte da terceira lareira e atravessa o pátio, passando por cima das oficinas e indo além delas, para o outro lado da cidade, como se o gelo embaixo tivesse aberto um pedaço, uma fenda considerável. E aí o senhorzinho Hoffman para, assustado. Todo mundo para, todo mundo prende a respiração. E uma das oficinas desaba. Tipo, engole, assim. Ela desaba. O gelo se desfaz, ela cai. Uma das fogueiras? Uma das oficinas. É uma casinha. A Tita Pitica fala: a minha casa! E aí... Todo mundo parece meio atordoado, isso é muito estranho. O bonito cantador! E aí há uma comoção generalizada. Vocês notam que todo mundo sai correndo para tentar salvar alguém debaixo dos escombros. E diante desta estranha trinca que se abriu em Trogonche, a gente vai encerrar a nossa sessão. Quando falaram pra gente não colocar derramar sangue na cidade, eles não estavam de brincos, né? Bem um sanguinho, assim. Ainda bem que... rapaz, ainda bem que a gente não cortou nenhum rato. Só na paulada. Foi só na paulada, senão teriam problemas raros. Muito bem. Foi longo. Eu queria continuar, mas não vou continuar, não. A gente continua Já. semana que vem. Pra gente já, pra gente daqui a pouquinho, pra vocês na semana que vem. A gente tem algum recado no final pra passar? Não? Podemos só encerrar o programa? Maravilha! Entre no Catarse da Maria Geek, mandem um pix aí pra gente se vocês gostaram desse episódio. Lembrando que os nossos apoiadores têm acesso ao vídeo imediatamente, se não, sexta-feira
estará disponível para todo mundo no YouTube. É isso. Voltem pra próxima. Vamos descobrir que está errado com o teu gosto.